Tô abrindo mão de uma vaga que é minha, eu não vou assumir essa vaga para o desconhecido. A gente não se apronta da nossa formação, mas também, por outro lado, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar uma grana. E aí entra esse ponto que você trouxe da responsabilidade. Você precisa ter esse olhar de autorresponsabilidade, e se não tiver esse olhar de autorresponsabilidade, a gente espera que o CFM e o CRM atuem e tirem essa pessoa do mercado de trabalho. Para mim, tem que ser dessa forma. Eu provavelmente não entenderia isso no primeiro momento. Mas ninguém tava nem aí pra minha jornada. E aí eu entendi muito fácil que assim, cara, ninguém tá ligando pra nenhuma. Ninguém quer nem saber quem você é, velho. Foi só reafirmando aquilo que eu já sabia, né? No fundo, a gente já sabe. A gente só fica lutando com a decisão porque tá olhando pra opinião dos outros. Fala, galera. Beleza? Estamos aqui mais um dia para mais um episódio do Sétimo Talk. Chegando a 10 episódios praticamente gravados. É bastante. Quase cara. lá, né? Não, já me perdi. Já, né? A gente já trouxe bastante gente 10, boa, né? 12, 13, 15. Não, todos foram bons, né? Hoje não vai ser diferente, vai? Não, obviamente não, né? Não. Lembrando a todos vocês, pessoal, a gente tem uma oportunidade muito grande de ser patrocinado pela MedMaster. Para quem não conhece, a MedMaster, ela é uma agência que ela impulsiona a carreira do médico. A gente sabe hoje da importância da rede social, mas não é a rede social daquela forma, como eu posso dizer, uma forma superficial, e sim algo orgânico, algo feito com cautela, com cuidado. Então, algo muito bem pensado e algo muito estruturado, com inteligência artificial, com tráfego, com conteúdo que realmente é relevante, que realmente vai impulsionar a sua carreira e vai fazer com que o seu perfil cresça cada vez mais. Então, para quem está começando, para quem se interessa, vai lá na @MedMastersAgency, onde então você vai encontrar uma das melhores, se não a melhor, plataforma aí e empresa de marketing médico. Eu vou pegar o gancho para me apresentar também, né? Vinícius. Eu nem sei se eu me apresentei, acho que eu nem me apresentei ainda. Mas pode falar. Sou mentor de residência aqui no 7º ano, residente de oftalmo da Paulista, uma das maiores, né, de São Paulo. Graças a Deus. Deus. E hoje a gente está com um grande nome da cirurgia geral, um grande nome da educação médica aqui no Brasil, nosso amigo Geibel. Obrigado por acertar. Esse é o primeiro passo, treino, né? Acertar o nome Geibel Reis E não é fácil, né? Não é fácil não, cara. E Geibel você sabe que é sobrenome alemão, na verdade. Então. Minha avó estava na igreja cantando o hino Lutai por Cristo 345 da harpa cristã. Acho que eu já contei tanta essa história que eu nem sei se o número do hino tá certo. E aí ela viu lá que era Geibel, Adam. Só que minha avó não tinha entendimento na época que vinha o sobrenome na frente do nome do autor do hino. Caramba! E aí ela botou o nome do meu pai, Geibel. Sou de uma família que tem vários nomes diferentes, né? Geibel, Golber, Kenya, que não era o nome comum, Kissia, que não é o nome comum, Tassiane, Gregory. Então, assim, se a gente for falar de nome difícil, minha família é campeã nisso. Show de bola. Show de bola. Se você pudesse apresentar, a gente gostaria de saber um pouco, primeiro sua formação, depois a gente vai destrinchar a sua história de onde você veio, universidade, o ingresso na residência, a vida pós-formado e seu lado pessoal, que a gente sabe que é importante e vai agregar cada vez mais nos nossos ouvintes. Então vou começar por isso, já que a gente vai terminar por isso, eu vou começar por isso. Sou recém-maratonista amador. Top demais. Médico há 10 anos, formado na escola há 20 anos, meu Deus, tem tempo já, hein? E eu sou médico formado pela Universidade Federal da Bahia, vim para São Paulo em 2019, onde eu fiz residência de cirurgia geral, ainda na época de 2 anos, e depois fiz geral avançada, que é uma complementação para quem quer ser cirurgião geral. E recentemente tirei 2 títulos, eu sou cirurgião do trauma pelo CBC e médico emergencista pela Abramed. Então são 10 anos aí de uma longa caminhada, 4 especialidades / áreas de atuação, e é isso. Padrão total. Acho que é isso. Tem dúvida? Tá pequeno o currículo, tá né? pequeno o currículo do cara. Show, cara. Você, graças a Deus, a gente tá aqui. O Lucas e o Danilo proporcionaram essa oportunidade a nós. E muitos dos nossos convidados fizeram o Federal da Bahia. A gente vê o potencial das pessoas realmente mais do norte e nordeste, né, cara? Isso é muito importante. Eu diria mais assim, eu estou aqui por causa deles, né? Quando a gente fala assim de ambiente, modular as coisas, ambiente, modular aquilo que você pode conquistar, etc e tal, eu sou vítima disso. Eu sou vítima no médico, bom sentido. No bom sentido. Claro. Eu sou o primeiro médico da família. Legal. E sendo o primeiro médico da família, assim, primeiro / segundo, porque minha tia estava fazendo medicina na Argentina na época, então não tinha tanto contato, e ela voltou para o Brasil, mais ou menos na época que eu estava ali no meio, para o final da faculdade.
e foi trabalhar no interior, enfim. Então, assim, eu não tive ninguém que trilhou um caminho antes ou que me mostrou como é que ia ser a vida médica. E eu e ela, a gente foi descobrindo juntos isso. Ela tinha sido feita enfermagem, depois foi viver o sonho dela de ser médica. E assim, cara, durante muito tempo você escuta de alguns professores ou de alguns colegas de que existe uma subida de escada que você tem que obedecer essa subida de escada. Então, assim, cara, você já virou o primeiro médico, já tá bom demais. Você vai fazer a residência aqui em Salvador e tá tudo bem. Não precisa você sonhar tão alto, não. E depois de um tempo convivendo com os meninos da Liga de Emergência lá na UFBA, eu comecei a ver que existia um padrão, né? Uma galera vindo para São Paulo e dizia, cara, o que os caras estão indo fazer em São Paulo? E foi daí que veio o entendimento do que era o HC, o entendimento da importância de vir para cá, o entendimento de, cara, é possível, de ver outras pessoas que eram primeiros médicos da família vindo, de ver algumas pessoas mais estruturadas dizendo, cara, pelo amor de Deus, isso daí que estão te falando é idiotice, venha para São Paulo, aqui vai ser muito diferente para sua formação, vale a pena. Então foi mais ou menos essa jornada assim de vários em sequência, vindo, formando, indo para o exército e na sequência vindo para cá. Sim. O exemplo, né? Na sequência. Eu acredito muito nisso. A gente, às vezes, eu já falei isso em outros podcasts, sempre existem barreiras, né? Por exemplo, o pessoal de faculdade particular, eu falo isso porque eu senti isso, né? Vim de faculdade particular e existe um tabu muito grande em pensar que você consegue passar numa USP, numa Unifesp. Existe, sim. Né? Então, não é tão... É difícil mentalmente no processo você se manter confiante e falar assim, cara, será que de fato eu sou capaz? Eu só fui realmente acreditar, eu já acreditava no meu potencial, mas eu fui realmente bater o martelo quando eu passei. Assim. Comigo foi muito parecido, então. Eu vim de uma faculdade particular do Norte e, cara, você tem essa mentalidade. Você tem uma mentalidade de virarem pra você. Cara, muita gente virava pra minha mãe e falava, cara, o Vinícius não tem que ir pra São Paulo, faz residência aqui mesmo, as residências aqui são boas. Obviamente que você tem serviços bons em qualquer lugar. Mas, sim, cara, o diferencial de São Paulo, ele é muito nítido quando você tá dentro da cidade. Quando você compara os serviços aqui, você bota para todo o Brasil inteiro, cara, o negócio é diferente. Sim. E não é porque você vem de uma faculdade particular, não é que você vem de outro estado, que não é possível você passar. Então, é um pensamento enraizado. Eu acho que no Norte e no Nordeste tem muito isso. Tanto que quando eu passei, cara, é um espanto ainda. Mas aqui também tem em São Paulo, cara. Você vê todo ano gente passando da minha faculdade, das outras faculdades passando aqui para São Paulo, e mesmo assim você tem um espanto de falar, cara, é um absurdo a pessoa conseguir passar. Não é porque eu sou diferente, não é porque o Gustavo é diferente, não é porque o Geibo é diferente. Em geral, a migração e consegue, sabe? Sim, em geral a migração que a gente tinha e que falavam era de migrar para Recife ou para Salvador. O pessoal do Nordeste disse, não, tô no Rio Grande do Norte, não tem grande serviço aqui, então eu vou descer no máximo ali para Recife, né? Ou no máximo descer para Salvador, ou no máximo... Então você não via ninguém falando muito sobre isso, pelo menos eu não via e não tinha esse contato. E aí, a partir do contato com eles, eu disse, cara, existe esse caminho. Sim, totalmente trilhável. Trilhável pra caramba e vamos atrás disso. Obviamente existe muita dedicação, muito esforço. Né? E eu gostaria de abrir um parênteses, porque a gente sempre fala muito de São Paulo, né? Mas a gente fala porque a nossa situação de vida nos propiciou chegarmos até aqui. Não necessariamente a melhor residência para sua vida é em São Paulo. Ah, sim, sim. Né? Eu gosto de deixar isso claro porque a gente bate tanto na tecla de, estamos em um grande centro, estamos em São Paulo, que às vezes a gente pode tentar transparecer que aqui é o único lugar que existe. É bom, não, na verdade não. Na verdade, a gente tem que realmente olhar para a nossa vida, olhar para as nossas oportunidades. A minha vida foi diferente da do Vini, diferente da do Gebel, diferente da do Wallace, e entender. Então, tem gente que está pagando a faculdade, que às vezes fica um pouco mais difícil, tem gente que é mais velha, tem gente que já é mãe, pai, né? Então, a melhor residência não necessariamente é em São Paulo, e sim aonde você acredita que seja, né? Forma que a gente fala... Desculpa. Não, pode falar. A forma que a gente fala é que sempre é assim, cara. Se você for pegar por ranking, se você for pegar por nome... Querendo ou não, São Paulo vai se sobressair. Sim. Mas não é porque o nome é grande, não é porque a residência é grande, que você também não pode fazer uma residência no seu estado, seja qual seja, e você vai ser um ótimo médico. É aquilo que a gente fala, cara. Se você é padrão total, independente de onde você tá, se você é um bom residente, se você é um bom médico, se você tem os valores necessários para isso, cara, você vai sobressair. Independente de onde você esteja. Aí que eu tenho, pegando um gancho disso, né? Claro. Eu formei, e aí foi legal você falar disso onde a gente conseguiu estar, né? Quando eu formei, eu disse assim, cara, eu preciso trabalhar um ano. Até uma coisa que muita gente se pergunta, ou você vê até uns na internet, uns falando assim, não dá pra... Recém-formado não é pra dar plantão. Cara, vai tomar... Porque assim,
Desculpa, o Alan, você vai ter que cortar essa Não, mas é pelo seguinte, cara, assim, a gente forma... Como que as coisas funcionam no Brasil? No Brasil, as coisas funcionam assim. Você formou uma sociedade, validou que você pode trabalhar, você vai trabalhar. Com certeza. Isso em todo lugar. Então, assim, falando de engenharia, um engenheiro recém-formado pode ter feito esse prédio que a gente está? Pode, eu não faço ideia. A gente não sabe o que é que tem de aço na parede, o que é que tem de ferro na parede. Se vier até alguma coisa nesse prédio, a gente vai responsabilizar o engenheiro responsável pela obra. Ponto. No Brasil é a mesma coisa, isso para arquitetura, para qualquer outra área. E quando a gente fala de medicina, tá bom que estamos lidando com vidas humanas? Estamos lidando com vidas humanas. Mas quando a gente fala assim cara, você não pode trabalhar, ou você não deve trabalhar, a gente vai fazer o que da vida? Não sei. A gente vai fazer igual um serviço americano que você vai passar não sei quanto tempo fazendo residência, ou rodando, tá bom? E lá durante a residência eles vão ganhar dinheiro. Mas assim, cara, pelo amor de Deus, a gente existe... É uma situação financeira diferente também, né? É diferente, é uma realidade diferente, é uma cultura diferente. Então, assim, no Brasil, desde Cabral, na verdade, desde 1808, quando foi criada a primeira Universidade do Brasil, lá em Salvador, Primaz do Brasil, Universidade Federal da Bahia, desde que ela foi criada, o médico se forma, ele pode trabalhar. Ponto. Aí vem todo o processo do olhar para dentro de si e ver, cara, eu tenho capacidade de estar aqui, sim ou não? Porque seria muito hipócrita da minha parte falar isso, eu até dizer isso, nossa, seja mais cauteloso. Cara, com 24 horas de carimbo eu estava dando plantão numa unidade de pacientes graves. Com pouco mais de 6 meses eu estava dentro de um serviço de ambulância lá de Salvador, do SAMU, de atendimento, pegando cada paciente grave danado na rua e assim, indo fazer curso, indo capacitar, usando os cursos do próprio SAMU para isso. Era a melhor possibilidade que tinha. Para mim, foi a melhor possibilidade na época. Perfeito. Cara, deve ter sido o ideal. Eu considero que eu consegui ser o melhor médico possível para meus pacientes graves naquele momento. Cara, mas assim, quando a gente está falando de carreira médica, a gente está falando disso, daquilo outro, porque fulano foi atendido por um médico extremamente experiente de tal área, cicrano foi atendido por um médico extremamente experiente de tal área. Aí quando chega no PS, é um recém-formado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso não vai mudar. Isso não vai mudar tão cedo, porque o Brasil ainda é muito carente de atenção e a gente ainda vive uma realidade que é a seguinte, dado do censo da demografia médica CFM do ano passado. Esse ano eles não levantaram esse dado. Mas no ano passado a gente teve o levantamento de que mesmo após 5 anos de formado, mais de 50% dos médicos continuam dando plantão, cara. Sim. E agora com esse boom que está tendo, na verdade, o resultado do boom de faculdades que a gente está começando a colher, a gente vai ter um gap ainda maior de pessoas que não vão conseguir fazer residência, vai ser cada vez mais difícil entrar, e a gente vai ter muita gente generalista dando plantão no PS, que é a primeira porta de entrada, a grande porta de entrada de trabalho. Então, assim, não adianta você dizer que não vai ter isso, não vai ter aquilo, que enfim. Mas voltando ao ponto lá, né? Por isso que eu estou com um caderninho, quem não está vendo meu caderninho, para me manter nisso. Voltando ao ponto, que não existe uma jornada única na medicina. Eu acho que é um ponto interessante para a gente falar. Cara, eu precisava trabalhar, eu precisava juntar uma grana, eu não ia responsabilizar meus pais por isso, não ia responsabilizar meus pais pelo meu sonho de vir para São Paulo, por essa ideia de vir para São Paulo. E aí eu decido fazer exército. Eu digo, tá bom, vou entrar no exército, paga menos do que outros lugares, mas todo mundo que entrou no exército disse que é um lugar que paga em dia. Salvador na época, eu acho que até hoje está assim, Salvador na época ninguém pagava em dia, nenhum hospital pagava em dia. Você tem ideia, meu primeiro plantão no hospital fora foi em outubro, eu recebi esse plantão em março do ano seguinte, sim, e segundo os colegas eu recebi cedo. Então assim, eu precisava entrar num lugar que eu recebesse dinheiro com uma previsibilidade, o exército me forneceu isso, e trabalhar por fora em outros lugares. Então eu formei, disse, cara, vou entrar pro exército, entrei pro exército, e o plano era, vou fazer prova em São Paulo, vou fazer prova aqui em Salvador, só por via das dúvidas, e eu vou passar e trancar minha prova, trancar minha vaga lá. O sonho? O sonho era esse. Foi a pior prova da minha vida, cara. Não sei te explicar por quê. Naquele dia deu tudo errado aqui no HC, na prova do HC, deu tudo errado. Eu não consegui entender direito os enunciados, ainda foi a última prova de escrever. Eu voltei tão pé da vida para casa que eu disse assim, não vou estudar mais, esse ano não importa mais o que vai acontecer esse ano. Tinha uma prova do SUS Bahia 15 dias depois que eu fiz sem estudar e passei em 6º lugar. Então não foi questão de estudo, não foi questão de preparação. É dia também, dia, né? Cara, foi o dia, bateu, conspira. Deu tudo errado. E aí eu disse assim, velho, foi o PSG, total. Esse PSG na final contra Chelsea. Foi exatamente isso, deu tudo errado. Eu disse, cara, o que eu faço agora, né? Aí na minha cabeça, vou fazer SUS Bahia,
vou fazer aqui, tinha passado no melhor serviço de Salvador para mim, que é o Hospital Irmanduce. Estou num serviço bom, vou me contentar com isso e segue o jogo. E aí, um belo dia, um colega chamado Igor Campana, ele chega para mim e fala assim, cara, você não sabe da maior. Saiu o edital da USP desse ano. Eu disse, por que você tá vendo essa porra desse edital? Você já passou, velho. Ele tinha passado em neurologia aqui. Uhum. Aí ele falou assim, não, eu fui dar uma olhada, só curiosidade, não tava fazendo nada aqui no plantão, e aí eu descobri que eles mudaram, agora vai ser ABCD, não vai ser mais prova escrita. Então eu acho que você tinha que fazer essa prova. Eu falei, cara, eu não tô estudando. Ele te deu chamado, hein? Uhum. Eu não tô estudando. Ele fez, velho, você tem que fazer essa prova. E aí eu me inscrevi, passei um bocado de plantão no Exército, passei plantão fora, fiz a loucura de ficar estudando vários dias seguidos com o material que eu tinha lá, não fiz curso, não fiz nada, e perdi por poucas vagas no ano seguinte. Aí eu disse, não, cara, não é possível. Bati na trave, estudando nada. E se eu estudasse de fato, hein? E se eu pegar um ano para estudar de verdade? E aí eu peguei e disse, tá bom, vou fazer mais um ano para avisar na época para família, para todo mundo que esperava que eu assumisse o Hospital Irmanduce, ficasse em Salvador, e virar e dizer assim, ó, tô abrindo mão de uma vaga que é minha, eu não vou assumir essa vaga para o desconhecido. E aí eu fui viver o desconhecido, fui parar mais um ano para estudar, e aí na época tem outras histórias minhas, assim, eu já era professor da Universidade Federal da Bahia, professor substituto, eu não queria estar na mesma sala de aula que meus alunos. Então, assim, putz, eu não vou fazer, o único curso que tinha na época era o médio grupo, eu não vou fazer o médio grupo aqui porque tô dentro da sala, tá todos os meus alunos estão lá. Que credibilidade que eu vou ter? Nenhuma. Então, eu vou fazer outro, existia na época um outro curso que era online, e esse curso online eu acabei fazendo, as aulas eram terríveis, por isso que eu não estou falando o nome do curso, mas eu recebi o material em casa, eu consegui estudar. Isso foi que ano? Só pra gente... Isso foi em 2017? 2017, 2016 para 2017. E aí eu disse, cara, vou estudar igual um maluco aqui, tinha meus dias certinhos, o plantão da quarta-feira do Exército era um plantão de, basicamente, atendia 4 doentes dentro da UTI do Exército, deixava todo mundo liso, sentava na minha mesa, estudava, 2 horas depois levantava, reavaliava todo mundo, voltava, sentava, estudava. E foi um plantão que, durante a noite, eu e tinha um sargento Jair, que estava estudando para a prova da Polícia Rodoviária Federal, ou da Polícia Federal na época, não lembro agora, e aí ele passou no final do ano e eu passei também. Mas foi aquela coisa do, cara, um ano para passar e correr atrás, etc. E aí vem a cereja do bolo. Passei. Não vou assumir agora. Vou trancar. Na época, permitia-se trancar. Sério? Eu não sabia. Aí eu disse, vou trancar. Vou trancar por quê? Você tinha direito a um ano, né? Eu tinha direito a um ano. Eu disse, eu vou trancar, sabe por quê? Porque eu tô a fim de fazer umas coisas que eu não sei se vou conseguir fazer depois. E eu tô com uma grana guardada aqui, que eu nunca imaginei que ia ter essa grana na mão. Foda-se, eu vou viver a vida, tirar um ano semi-sabático, porque eu continuava trabalhando igual um maluco, mas eu vou fazer intercâmbio. Legal. Aí eu resolvi fazer intercâmbio, morei 90 dias em São Francisco, por minha conta e... Conta e risco. Não, sem depender de pai, sem nada disso. Eu disse, cara, eu vou me dar isso. Então, 90 dias morando fora, corri risco de ser preso quando voltei pro Exército, porque eu fiquei muito tempo fora do quartel, não era licença. Mas... ainda bem que eles são desorganizados a ponto de não perceberem que eu passei 90 dias fora. Mas eu achava que quando eu voltasse, que eu batesse meu passaporte para entrar no Brasil, os caras iam dizer, velho, você desertou, velho. Tá muito tempo longe do quartel. E foi maravilhoso. E aí eu vim para cá, para São Paulo, começar a residência de fato em 2019. Então eu formo em 2015 e demora esse tempo todo para entrar na residência. Isso é interessante, cara. Só fazendo um adendo que muita gente vê a gente agora... vê na posição que a gente tá e acha que sempre foi uma trajetória lisa, assim. Ah, não. Que a gente fez, se formou, fez a nossa prova, passou ali final de ano, tá aqui todo mundo. Não. E, cara, não é assim, né? Você tem os percalços do caminho. Cada um tem sua história, Às né? vezes não dá certo no primeiro ano, no segundo ano, mas é o que a gente sempre fala, cara. Não dá pra você desistir porque não dá certo. Então, você vê uma pessoa onde você quer estar, você meio que só vê a vitória dela. Você não vê toda a trajetória que ela teve. Isso é muito bom das pessoas estarem ouvindo, né? Sim, às vezes cara. tem gente que tá perdido, tá, pô, será que eu consigo? Já não passei um ano, tá na insegurança e, cara... tem gente que eu diria, cara, que precisa trabalhar, né? A realidade hoje do estudante de medicina mudou muito, depois do sistema de cotas, do sistema que a gente tem de auxílio do governo, para quem tá mesmo em algumas universidades particulares, você tem gente que tem lá os auxílios. Todo ano muda de nome, então não vou citar o nome. Até financiamento particular também. Sim, financiamento particular, do próprio FIES, etc e tal. Você diz assim, cara, eu preciso trabalhar. Tinha até um dado, formei fim de 23, né? Prestei a prova da Unicamp e eu lembro que eu vi um dado na época, não sei,
de fato, o percentual perfeito, mas eu lembro que, tipo, da Unicamp, do 6º ano, tipo assim, quem se inscreveu na prova foi algo de próximo a 30%, 40%. Sim, né? aqui no HC teve um caso Porque o parecido resto também. tinha que trabalhar, não sei, não dá pra saber Qual o motivo, cada, né? mas mudou muito esse perfil, né? Sim. E gostaria de fazer um adendo também, que o Vini citou algo muito legal. Todos nós temos o costume de olhar para a pessoa que está no topo e olhar só realmente o local que ela sim. está, né? Mas realmente a sua trajetória, como a dele, a minha, a do Wallace, de todo mundo, cara, tem as suas pedras no caminho. Todo mundo sofreu, ninguém... Não foi uma trajetória lisa, assim. Cara, eu sofri muito para passar, eu sempre deixo isso muito claro, para mim foi Sim. muito difícil, abdiquei de muito da minha vida, mas eu acho que uma coisa que eu percebi na sua trajetória é o grau de consciência que você teve em saber o seu lugar naquele momento. De se autoconhecer, falar assim, beleza, né? Então, isso é algo que as pessoas têm que ter, né? Então, por exemplo, eu quando me formei, eu já tinha traçado, eu tinha um plano. Meu plano era ser aprovado em uma das maiores residências de oftalmologia. Quanto tempo ia demorar, não sei. Eu fui igual você, vou trabalhar pronto-socorro já, não tinha perfil de posto de saúde, Sim. já quero cair no pronto-socorro, eu achei que eu fui bem informado, o estudo para residência me ajudou muito e fomos encarar o negócio, entendeu? E é isso, vocês olham a gente aqui, mas por trás tem muita coisa, eu sofri muito, todo mundo sofreu, né? E estamos sofrendo ainda, estamos ralando pra caramba, né? A gente tá no início. É quem acha que vai entrar na residência e a vida vai melhorar. É o contrário. Se fizer cirurgia geral, então, filho, pelo amor de Deus. A gente sofrendo com oftalmo, imagina Não, com sofrimento geral. do oftalmo, desculpa, mas pra gente gerar algum tipo de empatia num cirurgião geral é difícil, cara. Então, assim, vocês podem dizer que estão sofrendo, eu vou só... A gente tá sofrendo. Só você educado e balançar a cabeça. Eles estão sofrendo. A gente agradece, a gente agradece. Mas eu gosto muito de falar disso, porque realmente, cara, hoje em dia, assim, tem gente que precisa trabalhar. Sim. Tem gente que precisa tirar um ano pra si. Eu só, olhando pra trás, parece que foi mais liso. E eu contando hoje, parece que foi um pouco mais tranquilo e planejado, assim. Mas era meio que, durante muito tempo, muita gente achou que eu não ia fazer residência. Disse assim, não, tá acostumado, virou chefe do SAMU, já é professor, o cara vai querer mais o quê, né? Bateu no teto muito rápido, então não vai querer fazer residência, assim. E aí, do nada, passa, aí diz assim, não, agora ele vai. Aí tranca. Aí diz, pelo amor de Deus, trancou por quê? Eu acho que esse ano, o último ano aí sim, foi bem planejado. De dizer, vou fazer isso, desse jeito. Talvez os gastos da viagem foram um pouquinho menos planejados do que eu queria, claro. Mas tudo bem. Mas assim, de conseguir ir e de conseguir me virar sozinho, porque eu vejo hoje muita gente falando assim, cara... minha consciência era muito grande meus pais fizeram um ótimo trabalho de me entregar até aqui. Sim. Daqui pra frente sou eu, cara. Então, esqueça, na verdade agora é o contrário, né? Se tiver aqui o fluxo de grana, se tiver que ir pra algum lugar, sair da minha mão e voltar pra eles. Perfeito. Por todo o investimento que eles fizeram em mim e por tudo aquilo que eles trilharam nesse E vou te caminho. falar uma coisa, cara. Eu venho de uma família que não é médico também. A primeira médica da família é minha irmã, que hoje fez clínica e fez dermato. Eu sou o segundo e minha irmã do meio fez arquitetura e está fazendo medicina, está no 5º. Existe uma importância muito grande no que você falou. No momento onde você se forma, você realmente entender que, ok, eu já tive muita coisa até aqui. A partir de agora eu preciso dar os meus passos sozinho. Sim. Meus pais foram muito conscientes quanto a isso comigo, né? Então, quando eu formei, eles conversaram comigo e falaram assim, a gente deu tudo do bom e do melhor. E realmente deram. Não tenho o que falar, graças a Deus. Mas a partir de agora, você tem total capacidade de falar assim, a sua vida é essa, seu ganho financeiro é esse, você vai se virar. E isso é muito importante. Principalmente para o médico recém-formado. Porque a gente sai de uma condição onde a gente ganha R$0 para uma condição onde você quiser estar tirando 30. E você ter uma consciência de manejar financeiramente para preparar para o seu ano de preparação de residência, para fazer o pé de meia pensando no futuro. Sim. Isso cria uma casca e uma consciência, porque tem gente que forma também, por exemplo, eu vejo uma discrepância um pouco de você para algumas pessoas que eu conheço que formaram. Ok, você formou, você começou a trabalhar, mas você é um cara que já deu para perceber que era estudado, que sabia o que estava fazendo, então você não ia para um plantão de SAMU sem saber. Não. Hoje o que eu vejo? Muita gente ignorante, até exemplos da minha sala, que formaram e no primeiro dia estavam numa UTI e eu sei que o cara nunca estudou nada. Não dá. Existe uma grande diferença entre
fazer o que você fez e a pessoa ouvir o podcast e querer replicar isso. Até aquilo que a gente estava discutindo do recém-formado dar ou não dar plantão. Cara, não é que não deva, mas é que a pessoa em si, ela tem que ter noção de suas limitações. Se você certeza. é uma pessoa que não tem o mínimo de experiência para entrar numa sala de graves, seja, cara, eu não sei fazer uma intubação, eu não sei passar um acesso, eu não sei passar uma sonda vesical, não entra numa sala de emergência. Mas existe muita gente ignorante, E você aí, não concorda? cara, e aí quem acaba sofrendo é quem não é. Porque o que acaba acontecendo é o seguinte, porque recém-formado é ruim, porque recém-formado dá plantão na sala de graves e não sabe manejar os graves. Cara, obviamente que quem é recém-formado não vai ter a mesma experiência de um cara que está 10 anos numa sala de emergência. A gente não sai pronto da faculdade. Não sai. A gente não sai pronto da faculdade. Mas existe aquele negócio do cara, ele entender as limitações e saber, cara, se eu estiver nesse lugar, eu vou conseguir ser o melhor médico nesse momento para o meu paciente e eu vou conseguir gerar muito mais bem para ele do que mal. Agora tem pessoas que invertem isso. O cara tá pouco se ferrando se ele vai gerar mal, se ele vai gerar bem. Ele só quer o dinheiro. Ele só quer o dinheiro. Ele vai chegar lá, ele vai fazer um monte de atrocidade, vai sair e quem vai acabar pagando a conta, ele pode pagar eventualmente, mas é quem não faz isso. Mas aí entra um ponto de que cada vez mais a sociedade tem cobrado a responsabilidade dos médicos. Né? Com certeza. A gente viveu... eu vivi no início da carreira uma questão que assim, você entrava num lugar, você dizia que não ia dar atestado ou que ia dar e ninguém questionava nada. Era uma situação muito diferente da que a gente vive agora. Nossa, nem se compara, eu acho. Terrível. O que a gente vive em alguns ambientes é violência o tempo todo e cara, saiu um dado. Em parte, eu considero que a atuação médica ruim contribuiu para isso. Fora que tudo aquilo que hoje você veicula, né? Na imprensa que você coloca médico, qualquer coisa depois disso, a matéria vai bombar. Então os jornais contribuíram muito para isso, todo mundo contribuiu muito para isso, da imprensa, só que quando você pega... espalha muito, né? Espalha muito. E quando você pega um médico que atua mal ou não consegue gastar 10 segundos de troca de conversa com o seu paciente, ou de conversar com ele, ou de explicar por que você não está dando antibiótico, cara, esse médico nem olhou na minha cara, disse que não vou dar antibiótico. Às vezes a tua conduta está até correta, mas seu comportamento foi tão deplorável dentro do contexto que, cara, não tem por que você transmitir confiança para o seu paciente. Você não consegue transmitir confiança. Então eu concordo, a gente não sai pronto, a gente não sai pronto da nossa formação, mas também, por outro lado, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar uma grana. E aí entra esse ponto que você trouxe da responsabilidade. Você precisa ter esse olhar de autorresponsabilidade e se não tiver esse olhar de autorresponsabilidade, a gente espera que o CFM e o CRM atuem e tirem essa pessoa do mercado de trabalho. Para mim, tem que ser dessa forma. Com certeza. Mas não é realidade. Não, e recai muito, cara, da própria pessoa buscar isso. Então, por exemplo, você quando se formou sabia que ia querer trabalhar com paciente grave. Sim. Então, com certeza, durante a sua graduação, existiram diversos momentos que você, por conta própria... foi numa sala de graves, acompanhou algum preceptor? Não, o último ano de graves, último ano de formação foi basicamente acompanhando vários serviços, tanto que a gente eu saí, você falou de primeiro plantão, né? Meu primeiro plantão foi dentro de uma UTI. E foi num feriado também, assim, os caras, velho, já me conheciam, já sabiam do serviço, o diarista disse, eu vou passar o plantão cedo, não tem ninguém para essa escala, ninguém, era uma fase de mudança de escala, ninguém está aqui, cara, não é o melhor dos mundos, mas venha que a gente vai te apoiar. A gente precisa de você aqui. Não era o melhor dos mundos, mas eu precisava, o serviço precisava, foi o que aconteceu. E no dia aconteceu de tudo. Teve catéter central, que já sabia passar, teve intubação, que foi tudo bem, teve todos esses caminhos. Assim como hoje, olhando 10 anos depois, assim como o engenheiro, e eu dou muito exemplo de engenharia porque meu pai é engenheiro, assim como o engenheiro não constrói o primeiro prédio com a mesma cabeça de 10 anos depois... eu hoje, olhando para trás, 10 anos depois, eu vejo algumas coisas que eu errei, algumas coisas que a literatura mandava fazer diferente, que ferrava o doente, e hoje a gente já sabe que existem coisas melhores para fazer, ou até mesmo condições que eu não tinha. Tipo, o SAMU de Salvador não existia durante muito tempo ketamina para entubar, ou etomidado para entubar. Então, vai entubar com midifenta. Cara, midifenta não inventa, vai doente, não sai disso daí. O problema não é você passar por esse percalço uma vez, o problema é você continuar se manter no erro o tempo todo. Sim. Bela colocação, hein? E, cara, uma coisa que a gente sempre pergunta aqui para os nossos convidados, qual foi o momento, por exemplo, durante a graduação, puxando um pouco para essa parte mais da residência, que você olhou e falou, cara, quero ser cirurgião geral. Entrou com uma cabeça de, por exemplo, vou querer fazer uma sub depois, ou falou, cara, gosto muito de cirurgia, gosto muito do assunto, é uma rotina que eu consigo me ver fazendo todos os dias, vou entrar em cirurgia geral
lá dentro eu decido o que eu vou fazer, ou já tinha uma subespecialidade em mente? Cara, eu vim pra cá pensando em fazer intensiva, se você quiser acreditar. De vez em quando meus colegas me lembram disso, e agora que eu trabalho em intensiva lá no HC, eu trabalho na UTI do trauma do HC, aí os caras ficam dizendo, aí, acabou que você se acertou na sua trajetória. Mas a minha ideia de fazer cirurgia, eu fui da Liga de Emergência, a LAEM, lá da UFBA, e a Liga de Emergência proporcionou a gente fazer um estágio num recém-hospital aberto da época, que era o Hospital do Subúrbio, em Salvador. A gente estava lá conhecendo o Hospital do Subúrbio, e o hospital novinho, é ainda uma parceria público-privada. Então você entrava no hospital e dizia, pô, isso aqui é um hospital particular, cara. Não é... O outro hospital da época, você entrava, você sentia cheiro de sangue. Esse hospital, você entra, você Tudo sente limpinho. cheiro de lavanda. É um negócio assim. E assim, chegando o paciente o tempo todo. E abril, então, eu estava lá num plantão, foi deflagrado uma greve da Polícia Militar em Salvador. E greve da Polícia Militar na Bahia, parece que você aperta um botão que assim diz, está em greve, automaticamente surgem todos os gremlins do mundo, me senti velho citando esse dado, todos os gremlins do mundo, quem não sabe o que é, por favor, pesquise. Aí você vê que surge da terra todos aqueles gremlins e começa a ter muita confusão na cidade automaticamente, meu amigo, automaticamente. É saque, é agonia, é confusão, é tiro, é uma facção tentando tomar o poder da outra, enfim. É o ATLS inteiro numa cidade. Inteiro. Foi deflagrada a greve, a gente recebeu ligação no hospital, não pegava celular lá na época, e aí disseram, velho, abriu a greve, vamos esperar como a cidade vai ficar para ver se libera todo mundo, os estudantes, quem tá aqui, para voltar para casa, né? Uhum. E aí começou a ferver a cidade, e aí eu lembro só do pessoal falar, cara, todo mundo paramentado, porque vai começar a chegar um atrás do outro, e a gente vai ter que entrar em algumas cirurgias aqui, e vocês vão ter que ajudar. Então eram 2, 3 plantonistas de cirurgia geral no PS e um bocado de estudante, vamos ajudar? Vamos. Já cirurgiões? Eles cirurgiões, eu... Vocês internos? Não, nem interno, era molecote. Uhum. E aí, cara, acho que eu era 7º ou 8º semestre. E aí, no máximo. E aí, entra aquela coisa lá foi entrando o paciente, eu só lembro, assim, tem alguns lapsos de memória desse dia, só lembro de estar dentro do centro cirúrgico e um grande amigo que se tornou depois o professor André Guzmão me gritar e falar assim, ei, tudo que eu fizer você repete pro outro lado, caralho, vai! E aí, assim, tipo, ele ensinou tração e contratração nesse momento pra mim, né? O preceito da cirurgia. E aí, indo, tamponando o abdômen, vítima de vários tiros, enfim. Nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu falei assim, cara, eu quero isso pra minha vida. É isso. É isso que eu quero pra minha vida. É essa adrenalina, é essa coisa do trauma. Depois, ao longo do internato, isso foi esfriando um pouco, porque você vai encontrando assim, pô, você vai trabalhar com plantão a vida inteira? Pô, você não existe ambulatório do trauma, não existe consultório do trauma, Sim. Não tem glamour nisso, né? Ninguém espera ser atropelado no dia, né? Vou te ligar se acontecer isso, não. E aí você fica naquela, pô, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Vida de plantão. Aí você vai ouvindo que a vida de plantão é uma vida ruim, e você vai ficando nessa, Então eu dei uma patinada na decisão. E aí eu vim para São Paulo com o coração aberto. Eu disse, vou fazer. Já trabalhava no SAMU, gostava muito de atender trauma, continuava com aquela coisinha do entreguei no hospital. Putz, o que aconteceu dali para frente, né? Eu ficava nessa coisa do querer estar e seguir dali para frente. E a decisão, inclusive, de fazer cirurgia geral veio... muitos perguntam, por que você não fez emergência? Você gostava muito de emergência, por que você não prestou prova? Porque eu queria ultrapassar a linha do centro cirúrgico. Eu queria ser a pessoa que bota compressa dentro da barriga do paciente. Entendi. Eu queria ser o cara que tira a faca que está cravada na horta. Eu queria ser essa pessoa. Eu não queria... Ia faltar alguma coisa para mim. Atendi, estabilizei, fiz tudo bonito, não sei o quê, entreguei. E agora? Eu não sou o cara, na minha cabeça, eu não sou o cara da assistência, eu sou o cara que quer fazer gol, sacou? Eu nunca fui o cara do meio campista 10, eu queria ser um 9. É o centroavante nato. Pelo menos dentro da medicina. Durante a escola também, mas depois eu aposentei. Mas, cara, esse foi o desejo, entendeu? E daí que veio a vontade de fazer cirurgia geral depois. Entendi. E, cara, então, já que a gente adentrou no tópico de cirurgia geral, vamos falar um pouquinho da residência. Como que foi pra você o R1? A gente sabe da carga demasiadamente normal. Ferrada. Carga normal. Carga normal, normal. Cara, sim. é o seguinte, Como que foi pra você? Como eu vim fazer residência mais tarde, eu tava mais calejado. Mas eu sofri um pouco porque eu era chefe de serviço em Salvador, eu tinha saído de ser professor na época, tinha acabado meu contrato com a UFBA, então eu
saí de... Eu era professor de não sei quantos E alunos, voltou pro... referência dentro do Pra posição de plantão, aluno. e eu voltei pra ser o Pra ser R1. ninguém. Você é o R1? Segundo coisa é que acontece- ridículo. Cara, uma coisa que a gente sempre fala aqui é que é o seguinte: quando você tá estudando pra residência, e acho que você deve ter sentido isso mais do que qualquer outra pessoa. Você tava 3 anos trabalhando, já era professor, já era chefe de SAMU, então você sempre esteve numa posição que você tinha muito conhecimento. Sim. Então, se alguma dúvida surgisse num doente, iam para você perguntar. Você Sim. tinha esse domínio, você dominava essa área. E você sair desse domínio para uma área totalmente novo, de ser dominado, de, por exemplo, pô, Exato. R1 de cirurgia geral, cara, você vai Não, pedindo bênção palpar pra tudo. abdômen, Pedindo entendeu? bênção pra tudo. Então, E outra, e dentro do HC, cara, ainda você chegava e, assim, eu sou de uma época que a Grande Bahia, como a gente brinca, invadiu o HC. Até hoje, assim, da minha época pra cá, tipo, Norte e Nordeste, cara, Foram dentro do todos, HC. né? Eu lembro. E alguns estudantes ainda vinham tentar dizer assim, eu não vou discutir com esse cara porque esse cara não sabe nada. Beleza, provavelmente, não vou discutir com ele porque ele não sabe como aqui funciona, provavelmente eu não saberia como funciona. Provavelmente eu não ia entender que nós iríamos pegar um doente com a PAM de 40, instável, e botar dentro da tomografia para fazer o tomo de corpo inteiro, que é protocolo dentro do HC. Eu provavelmente não entenderia isso no primeiro momento. Mas ninguém tava nem aí pra minha jornada. E aí eu entendi muito fácil que assim, cara, ninguém tá ligando pra nenhuma. Ninguém quer nem saber quem você é, velho. Sim. E eu até vi um vídeo recente daquele comediante que tomou um tapa na cara de Will Smith. E ele fala muito sobre isso. Ele fala assim, eu crio meus filhos... Dentro da minha casa, eles são o centro da atenção. Eles são muito especiais. Mas eles têm que entender que quando eles saem da porta de casa... Eles não são ninguém. Eles não são especiais. Eles são pessoas quaisquer e acabou. E assim, realmente, dentro de casa a gente pode ser especial. A gente é especial para nossa família, para todo mundo. Mas, cara, eu entrei no HC, entrei dentro do hospital. No quarteirão do HC, rodam mais de 40 mil pessoas dia. Dentro daquele hospital, dentro do Instituto Central, eu era mais um dos 48 residentes de cirurgia geral. Eu era um molecote que tava lá. Então, ninguém tava ligando para onde eu vim, do que eu vim. Ninguém sentou para vamos entrevistar ele aqui para saber. Não, ele era chefe do SAMU em Salvador. Parabéns, cara. Parabéns. Você quer palmas, né? Você quer palmas, você quer uma estrelinha porque você fez o mínimo. Então, parabéns por fazer o mínimo. Tem essa figurinha, né? A estrelinha com parabéns por fazer o mínimo. E aí, parar, baixar a cabeça, entendeu? Eu sou R1. Isso foi algo mais... Foi algo mais desafiador. Foi mais desafiador. Eu sou R1. Principalmente nos primeiros plantões, eu comecei no PS. Então, tipo, porra, PS eu tô dominando. E aí você fala pra R2, vamos fazer tal coisa. Às vezes eu tava certo, mas aí baixa a cabeça. Baixa a cabeça. Ele é o R2. Sim. No caso, assim, pegando o que eu tinha vivido no exército, né? Ele é o capitão. Você baixa a cabeça, você não cumpre ordem absurda, porque a ordem absurda não se cumpre, mas... segue o jogo, tem que respeitar. Isso é muito importante. Eu sempre falo a mesma coisa. A gente tem que entender a situação e o momento que a gente vive. Se você é R1, seu papel é ali, cara. Às vezes abaixar a cabeça, aceitar, engolir o sapo, bênção. E segue, cara. Assim, eu também, por ter vivido mais, por ter tido uma vida antes da residência, eu também entendia muito isso do papel, né? Muita gente reclamava, no estágio da URO a gente chega 3 horas da manhã dentro do hospital. Sim, a gente chega 3 da manhã dentro do hospital, saía 4 da tarde, e aí seu fuso horário fica completamente doido durante 15 dias. Mas beleza. Eu entendi que o meu papel era fazer o R5 brilhar. Top. Assim, cara, Carregar eu o tenho piano que carregar o piano. Pra depois Porque carregarem o o filho piano da mãe pra que você. escolheu fazer URO, ele tá chegando aqui 6. Não era que ele tava chegando muito depois de mim, não. Não é que ele 8 chegava horas. 9 da manhã e pedia assim, Sim. cadê minha luva? Botava a mão dentro da luva. Não. Ele chegava 6 Tava da manhã ralando pra passar também. visita, ralando. E ele, às vezes, saía 2 da manhã do hospital, porque ele tava operando lá loucamente até não sei que horas. E ele tinha... O papel dele era, eu vou operar meus doentes. Ele escolhia os doentes, encaminhava... Aí o R1 fazia todo o trabalho de buchar. Sim. Buchava todos os pacientes. Buchar, para quem não conhece o termo, é o ato ou efeito de pegar todos os dados possíveis do paciente e colocar no documento. Então a gente fazia tudo isso, preparava todo o paciente para o cara operar. Esse era o papel da gente. Você não queria operar? Eu queria, mas vai chegar meu momento de operar. Vai chegar... É saber o momento que você está
e o que você tem que fazer. Minha fase agora é essa, então eu tava entendendo direitinho o que eu precisava fazer. E, cara, tem alguma história engraçada, algum perrengue aí durante a residência? Eu gosto muito de fazer essa pergunta, porque cada vez cara, vem uma história engraçada da residência. ou alguma cagada, entendeu? Já teve gente que pegava ambulância pra levar o É, paciente pra fazer tomografia. roubaram ambulância, já tiveram Graças algumas a boas Deus, histórias aqui. graças a Deus não precisei passar por nada disso, mas o que tinha assim era uma tradição no R1 de que dentro do HC a gente recebe um cartãozinho com o benefício de poder almoçar no restaurante universitário. Ou você almoça, ou você tem um valor ali, um voucher que você pode comprar, pegar algumas coisas. Então a galera compra energético, compra chocolate, quem não vai almoçar. Mas beleza. E existia a tradição do R1 pegar as carteirinhas de todo mundo, descer e comprar pizza. Então você serve uma pizza lá no período da tarde, então ele subia com 1 milhão de pizzas, alguns chocolates e Coca-Cola, que tinha que estar na geladeira do PS sempre cheia de Coca-Cola. Esse era o trabalho Pra do R1. suportar um pouco, Sim, ter um esse pouco era de o trabalho do prazer R1. ali, satisfatório. E aí, cara, teve um amigo que nesse dia a galera tava apertando a mente dele loucamente, assim, apertando, e tudo que ele fazia tava errado, e tudo que ele fazia tava errado. pariu. E Todo mundo já teve esse espremendo o plantão, moleque, cara, velho, todo mundo já teve esse espremendo plantão. ele assim, ele ali naquela coisa toda. E aí, beleza, desce pra pegar a pizza. Ele desceu pra pegar a pizza, e quando ele sobe com a pizza, ele subiu com a pizza de lado, cara. Nossa. Ele subiu com a pizza de lado. E aí foi assim, de lado. Ele pegou as caixas de pizza e virou. Então, quando a gente abriu a pizza, tava tudo queijo de um lado, massa do outro, molho do outro. Aí os caras, pô, o Zéinho, com essa semana toda, esses caras. Aí começaram a dar um bocado de tarefa pra gente. Castigo. E aí, os castiguinhos assim, mas assim, graças a Deus a galera era tranquila, então os castigos eram leves. E aí disseram, desce lá, e um dia que tava todo mundo puto comigo, desce lá e traz chocolate. E o que chocolate? Só não traz ouro branco. Cara, essa frase foi sensacional pra mim. Só não traz ouro branco. Na minha cabecinha ali no dia, eu tomando um dia inteiro. Esqueceu. Não, eu disse, eu vou Só vou trazer levar só ouro ouro branco. Foda-se, eles não querem ouro branco, só vai ter ouro branco, cara. Eu desci e dava um bocado de ouro branco, um saco imenso de ouro branco, eu subindo só com ouro branco. Quando bota na mesa, os caras, tomando o baiano, trouxe ouro trollou branco, os caras, trolei né? os caras, e aí, lógico, É, mais mas- castigo pra todo mundo, aí o pau quebrava. Essa foi uma bela história, cara. Mas no final do dia, velho, todo mundo saía de lá e dizia assim, puta, Dando acabou o risada, plantão. né? Dava risada e ia Sim. embora, todo mundo feliz pra casa. E o que pra bom é que voltar no ficou dia as seguinte. histórias pra compartilhar, né, Exatamente. cara? Isso é muito Exatamente. bom. E depois, então, você terminou, você fez a época que eram 2 anos de geral. Aí, Sim, o segundo ano foi um ano pandêmico. foi um ano pandêmico. E aí você... Beleza, e aí agora? Pra onde que vai? Aí, Como foi a sua decisão de escolher? dentro disso, 6 meses do R2 foi basicamente dentro de um TI, cuidando de Covid. 6 meses futuros foi vendo as especialidades que faltavam. E aí foi só reafirmando aquilo que eu já sabia, né? No fundo, a gente já sabe. A gente só fica lutando com a decisão porque tá olhando pra opinião dos outros. Eu disse, vale, velho, Tal da vou fazer... decisão, né, cara? Vou fazer cirurgia geral avançada. Os caras, por quê? Cara, é o que eu gosto, velho. Gosto de trauma, curto pra caramba isso. É o jeito de fazer trauma aqui no HC. Não iria pra BH. Tava numa época muito ruim para você mudar de cidade. Cheguei a cogitar fazer trauma no João 23. Ou voltar pra Salvador. Tinha um serviço de trauma lá, que era um ano só. Só te interrompendo, só pra explicar pro pessoal. A cirurgia avançada é o quê? Cirurgia avançada é uma área de atuação em que você passa mais 2 anos vendo casos de cirurgia geral. E aí, lá no HC, o que você tem de grande benefício é que você opera mais vídeo, você vê muito trauma e você entra nas grandes cirurgias da equipe de parede abdominal. Show. Então, você tem os vários grupos, né? Então, pra ficar fácil, seria isso, basicamente. Perfeito. Cirurgia Até geral. porque eu também não sabia Não, fique especificamente. Mas é uma área em extinção, né? É uma área potencialmente em extinção, porque agora que viraram 3 anos, para você ter alguém que queira fazer 3 anos de geral. E o que você mais achou 2 disso? de geral avançada, a pessoa tem que gostar muito, tem que querer muito. E, por 5 anos, se olhar assim, 5 anos, eu posso virar neurocirurgião, eu Sim. posso ser cirurgião geral, em 5 anos. Eu achei que 4 anos foi bom, principalmente pelo ano pandêmico que eu perdi de algumas práticas, mas com 3 anos eu acho que eu não faria, não. Hoje você vê esse terceiro ano da geral como necessário, cara? Rapaz, assim, os 2 anos a gente não saía pronto. É a mesma coisa, assim, se fala, o recém-formado não sai pronto pra vida. O cirurgião geral não saía pronto pra vida. O cara que faz gastro não sai pronto pra vida. Assim como qualquer O cara que outro. faz oftalmo não vai sair pronto 100% pra vida. Tipo, os procedimentos básicos. Vesícula, hérnia,
os traumas mais simples, tudo isso, sabe operar? Sabe operar, mas assim, chegou um trauma de cava, chegou um trauma... Essas coisas você não saía do R2 pronto e não sai do R3 pronto. Eu acho que foi um movimento necessário, porque 2 anos realmente era muito pouco, para você ter mão e pegar mão de algumas coisas, principalmente em serviços grandes como o HC. Então, assim, no R1, R2, você ia começando a operar várias coisas, mas o R3, de fato, é o ano que o residente brilha. Mas, no fim das contas, foi só para corrigir uma atrapalhada do CBC em relação à cirurgia básica, né? Cirurgia básica foi uma grande bosta que os caras fizeram. Porque assim, você vou criar a cirurgia básica e depois o cara vira uro e não é cirurgião. Como? É igual ter título mundial sem passar pela Libertadores. Acontece? Acontece. Calma! Tem exemplos disso. Calma! Mas se você parar pra pensar, não faz muito sentido, né? Sim. Tipo assim, Você ser subespecialista e não ter área... E eu não sou geral? Sim, concordo. E fora que assim, na realidade do Brasil, o uro dá plantão de trauma. O plástico continua dando plantão de trauma. Todo mundo volta pro PS no final. Mas porque ele é cirurgião. Sim, porque ele é cirurgião. Então o cara não tinha o título de ser cirurgião. Dizia, pô, não sou cirurgião, eu não posso dar o plantão em tal lugar porque ele não era cirurgião. Então o que aconteceu no final das contas era, em alguns serviços que exigia que você fosse cirurgião para dar plantão de cirurgião, não fosse residente, Sim. você continuava na residência dando plantão na porta de clínica médica, sendo que você era sentido, já R4 Sim. da URO. Você, meu Deus do Não céu. tem sentido algum. Tô aqui tratando gripe e eu queria estar resolvendo minhas buchas lá da barriga, mas tudo bem. Sim, entendi. E aí, no final das contas, acabou que virou uma grande fonte de renda para o CBC, né? Porque todo mundo que fez 2 anos de cirurgia básica tá migrando e fazendo a prova de título, que custa O olho da cara. míseros R$3.000 aí para você fazer a prova, mas tudo bem. E até... Stonks. Acho que a galera que tá entrando agora não vai saber muito disso de área básica e área avançada, né? Mas a grande diferença que tinha antigamente na residência de cirurgia geral é que com 2 anos você podia fazer a prova de título, né? E aí não seria cirurgião. E aí você podia completar com 3 anos também. Mas, cara, uma coisa também que surgiu muito de dúvida, assim. Você tem a questão da Mover Educação, é um dos maiores ensinos médicos aqui no país. Então, cara, durante a sua residência, teve esse despertar ou durante a graduação? Teve o despertar de querer trabalhar como professor? Apesar de você... Ele já tinha já um pouco tinha da vocação, né? Já tinha trabalhado, né, como querendo ou não preceptor? Foi algo que aconteceu trabalhar como preceptor? De, por exemplo, surgiu a oportunidade, vou aceitar, já estava ali naquela época de recém-formado? Ou foi algo que você cultivou ali, já tinha vontade de estar lecionando, de ensinando, sendo preceptor, e aí meio que isso só evoluiu no final das contas para realmente trabalhar com o ensino médico? Essa é uma boa pergunta, cara. Na verdade, olhando retrospectivamente, eu vejo que surgiu durante a faculdade ainda. E tem um curso que até hoje existe na faculdade chamado Curso de Imersão em Emergências Médicas, CIEM, que é um curso de transição da graduação para o internato. Isso esse curso, lá na Bahia? Lá na UFBA. Esse curso foi criado por mim e por 2 amigos, Léo e Fernando. E esse trio, todo mundo chama de trio Parada Dura, a gente andava junto o tempo todo e fazia coisas o tempo todo, e muitas delas relacionadas à educação. Esse curso perdurou e a gente, durante o internato, ficava em cima desse curso. Os 3 formaram, os 3 seguiram o caminho dentro do SAMU, os 3 viam que a UFBA estava precisando de professor. Na época, ainda assim, o salário que se paga para professor substituto é ridiculamente baixo. Depois que você paga alguns impostos, provavelmente hoje continua abaixo do salário mínimo. Para 20 horas semanais. Né? Você paga para trabalhar. Tem que ter vontade. Né? E surgiu, na verdade, eles começaram a abrir concurso para ocupar essa vaga de um internato recém-criado chamado Internato de Medicina de Emergência. Então a UFBA sempre trabalhou com 5 áreas durante o internato, estava agora passando a trabalhar com a 6ª. Então era clínica médica, cirurgia, pediatria, GO e medicina preventiva, entrando com agora, medicina até fazendo um plus, agora tá mudando isso, tá tendo 3 anos de internato algumas faculdades. Algumas né? estão colocando 3 anos. Já estão começando com 3 anos. E aí adicionaram a 6ª área, que era medicina de emergência. Falando, cara, a gente tem que preparar, vamos criar um eixo de medicina de emergência. E o professor André Guzmão, voltando o cara que virou meu amigo... é o que o recém-formado vai trabalhar, né? É emergência. Ele começou a criar esse eixo de fato, querendo obedecer algumas diretivas que surgiram dentro do Ministério da Educação /Saúde, mas que na prática nem toda a faculdade seguiu isso. Mas ele pegou isso e disse, vamos criar o eixo. As pessoas entravam, viam como era, iam embora. Entravam, viam como era, iam embora. E o concurso, ele exigia que você tivesse uma formação. Não sei por quê. Abriram um edital
E não tinha parte de formação. Não sei por quê. Não exigia que tivesse residência. Eu falei pros caras, cara, abriu o edital. Nossa hora chegou. Sim. Bora fazer a porra da prova. Bora. E aí os 3 fizeram a prova, a gente competiu com outras pessoas. Quem avaliou a gente avaliou basicamente uma aula, a gente tinha que dar uma aula. Eu lembro que eu dei uma aula de PCR. E eu lembro que terminei a aula falando de inovação, de uso de drones na França, que levavam aí tinha uma professora de nefro e uma de dermato assistindo a aula avaliando. E aí elas, porra, no final das contas nós 3 ficamos os 3 primeiros lugares, eram 2 vagas. Eu não podia assumir de fato, porque eu já tinha 2 concursos. Eu era concursado do SAMU e concursado do Exército, então não poderia assumir uma terceira vaga. Não pode. Eles 2 assumiram e eu disse, cara, eu vou ficar aqui com vocês. No final das contas, a gente somava 2 salários e dividia por 3 e tocou o internato da UFBA em 3, assim, o tempo todo. E aí começou a vir os problemas, começaram a existir, porque era uma matéria nova, não tinha sala de aula. Era uma matéria nova, a faculdade não podia acolher a gente. Não tinha material, não tinha manequim, não tinha como treinar intubação, não tinha como fazer PN. E aí a gente recorreu ao nosso serviço, ao SAMU. Assim, cara, o SAMU tem vários manequins aqui, não usam auditório a semana inteira. A gente pode usar na quinta-feira? Pode usar na quinta-feira. E a gente usou durante 1 ano e meio o auditório do SAMU como sala de aula para o internato da UFBA. E até que a gente foi expulso, porque nossas aulas eram muito loucas, a gente não tinha juízo nenhum. A gente era um manequim dos alunos. Eu fui comprimido algumas vezes por algumas turmas, tipo assim, o doente morreu. Falava, morreu. Aí os alunos não queriam desistir do caso, subia na maca e começava a reanimar, só que não era um manequim, era eu. Eu tava de olho fechado, morreu, tá de olho fechado, né? E aí acontecia de tudo nessa aula, na aula de intoxicados, eu tava muito louco de álcool e o colega muito doido de ácido, e aí todo mundo... Teoricamente, né? Ninguém tava bêbado, nem tinha usado nada na sala. Sim. Mas entrava intoxicado e a gente reproduzia aquilo que a gente via, né? Exato. A gente reproduzia o que a gente viveu em alguns momentos. E aí a gente começou a ver que, cara, tava dando certo. A loucura tava dando certo. Até um dia que a gente tomou uma surpresa. Né? Até o dia que a gente tomou a grande surpresa. E era a rotina de vocês, né? Era. Por exemplo, no SAMU vocês viviam isso. E a gente não acreditou, porque assim, a gente era meio doido também, né? Os caras diziam, você coordena a matéria, tipo assim, tome conta, você é militar, bota a ordem no negócio e a gente resolve as coisas. E aí me ligava e dizia, velho, professor, vai ter aula dia 1º de maio. O calendário era tão apertado que a gente não olhava isso, a gente não olhava feriado. Dizia, cara, não tem como a gente liberar vocês do feriado, senão vocês não vão ter essa aula. A gente tem exatamente 7 aulas e um dia da prova. E aí os caras falaram, porra, mas aí vai ter aula no feriado então. Vai. Tá bom. Aí me ligava de volta o representante da turma. Ninguém vai. Disse, ótimo, os 3 professores vão. Se vocês não forem, beleza. A gente vai estar de sunga por baixo, a gente vai descer pro Porto da Barra e a gente vai pra praia na sequência. Mas o assunto vai ser considerado como dado. E vai cair na prova e acabou. No dia 1º de maio, a gente entra na sala. Eu cheguei atrasado nesse dia. Quando eu abro a porta da sala, tinham todos os alunos na sala, velho. E aí eu disse, velho, eu acho que tá dando certo essa merda. Porque eu acho que a gente tá conseguindo transmitir que a gente tá querendo muito que isso dê certo dentro da UFBA. A gente tá trazendo uma raça gigantesca e carinho e um sentimento mesmo assim. E os alunos compraram a ideia. Legal. E aí foram 3 turmas em que os 3 foram homenageados e... Então surgiu de muito tempo. E quando a gente ficou órfão, voltando para a pergunta, né? Quando a gente ficou órfão de tudo isso, final de 2019, acaba o contrato de professor substituto e você, para forçar a Universidade Federal a contratar algum professor de verdade, você proíbe que aqueles professores substitutos trabalhem por 2 anos. Então era proibido. Então a gente ficou órfão. Os 3 a gente não tem mais onde dar aula, a gente perde tudo aquilo que a gente adorava fazer. E aí surgiu a ideia, vamos criar uma empresa, vamos. E... a gente tem a ideia, deixa tudo isso numa gaveta, esquece isso daí. E depois que a gente começa a pensar um pouco mais sobre isso, calha de Clara aparecer na vida da gente, Clara recém-formada, e ela dá um gás nisso e no final das contas, no final de 2019, a gente cria a Mover. Mover de monitor oxigênio via exames e raio-x no final para lembrar de exames. Inclusive você que é concorrente, que mudou de Mover para Deus tá vendo. Você não quer fazer um merchan gratuito, né, bebê? Não quer fazer um merchan gratuito, mas tudo bem. E aí a gente cria isso, cara, e diz assim, não, vamos fazer a Mover.
cria o primeiro curso presencial, vem a pandemia, acaba que a pandemia a gente migra para o digital, reduz a sociedade. Um momento importantíssimo também essa migração, né? Sim, a gente migra numa fase assim, cara, eu lembro que o primeiro livro que eu li sobre marketing digital foi em 2020 e foi Marketing Digital for Dummies, literalmente. Eu disse, eu vou comprar esse livro. Eu tenho esse livro até agora. E aí a gente migra para o digital, acaba que a distância também, dentre outros fatores, a sociedade vira eu e Clara apenas. E aí a gente começou a tomar alguns sustos, cara, porque tudo aquilo que eu fazia, eu comecei a testar algumas coisas no digital, coisas deram certo, outras nem tanto, que não dá para você fazer a mesma coisa que você fazia no digital. Vocês começaram também no digital, a educação médica no digital ainda estava em ascensão, né? Não, tava começando. Tava começando, eu acho. Começando ainda, não é nada comparado com hoje. Não, tava começando. A gente ainda tinha grandes players do mercado falando que você não poderia estudar para residência no material à distância que não ia dar certo. Nossa, como isso sendo realmente... que isso capota e hoje, todo mundo hoje em dia é o principal. Ninguém vai pra sala de aula mais, cara. Ninguém vai pra sala de aula. E aí você pega e os caras disseram, não, a gente começou a fazer, o grande susto veio num primeiro vídeo que estoura, depois a gente diz assim, cara... vamos lançar alguma coisa? Vamos. Na época, o objetivo de lançar alguma coisa era pagar o aluguel, porque a gente saiu dos plantões, diminuiu o plantão para todo mundo, eu só trabalhava dentro do HC, Clara também, a gente não tinha cabeça para dar plantão fora por causa da pandemia, e não dava para viver em São Paulo, não dá ainda para viver com 2.964,04 centavos, que era a bolsa de residência da época. Hoje é 3.600 e... Hoje é 3.600 alguma coisa. Agora tá bom, agora aumentou. E o poder de compra só... que foi o que virou depois do Corona Voucher, né? A gente recebeu uma grana a mais, que a gente apelidou de Corona Voucher, e esse Corona Voucher trazia ali para 3.500 alguma coisa, sendo que de aluguel eu pagava 4.10, 4.100. Não paga nem o aluguel. Beleza, mas aí a gente diz, velho, a gente tem que dar um jeito de botar isso aqui para rodar. A gente faz um primeiro produto, esse primeiro produto a gente cobrou muito barato, a gente vendeu pra caramba esse primeiro produto, depois um segundo produto que a gente nem existia esse produto, a gente vende um produto sem existir, prometendo entregar daqui 45 dias, 70 aulas. Nossa, e a gente vende esse negócio sem ninguém saber assim, como é que isso ia ser, começa a gravar as coisas na minha casa, então a gente começava a gravar, começou tudo dentro da minha sala. Era a minha sala, tem vários vídeos antigos que atrás era uma estante, vários livros. Até hoje existe essa estante. Legal, e tem... Atrás não eram livros de medicina, era livro de Segunda Guerra Mundial que estava atrás, assim, ó. No meio ficava Terceiro Reich, bem no meio, assim, ó. Inteiro Terceiro Reich. Cara, e a gente dando aula desse jeito e gravando coisas e eu procurando tecnologia barata para conseguir botar coisas na tela para que a aula ficasse legal e conseguir escrever na tela, e aí era o dia inteiro. Ou eu estava trabalhando no HC, ou estava vendo vídeo, tutorial de como fazer as coisas e me virando. E tanto que de vez em quando eu vou contratar assim, o pessoal, eu digo, é impossível fazer isso. Vou contratar editor. 2 anos atrás. O cara falou, não, é impossível fazer isso. Eu disse, tá bom, muito obrigado, tchau. Aí ele falou, não, mas eu tô dizendo que é impossível. Eu disse, irmão, não é impossível. Eu faço essa... Se você não sabe, você diz, não sei, vou procurar saber. Sim. Mas se eu sei fazer, eu não sou profissional, então, muito obrigado. E daí a gente vem tomando alguns sustos na jornada. Primeiro susto foi, rapidamente, todos os estados do Brasil a gente tinha aluno. Segundo susto, 17 países a gente tinha aluno. Nossa, caramba. Quando a gente fez um especial do Corona lá na época, lembro que tinha uma aluna da Bulgária, que ela acordava no fuso horário dela lá, brasileira, morando na Bulgária. Até hoje trabalha lá. Hoje ela mora na Alemanha, eu sigo ela até hoje. Cara, do nada, essa quantidade de gente... E você vê que de 2019 para cá, 2021, de fato, quando a gente instituiu o primeiro produto digital de verdade, assim, robusto, com recorrência, etc e tal, a gente bate 10 mil alunos, sem contar os alunos do Covid, que não, com certeza a gente teria passado 20 mil alunos. Caramba. E hoje a gente tem uma plataforma com 4 mil alunos ativos, com a galera animal, o tempo todo lá cobrando a gente. E necessidade o tempo todo de mudança, de crescer tecnologia, de aumentar a equipe. De 2021 para cá, a gente saiu de 4 pessoas para 42. Nossa! Muitos professores, várias pessoas que entraram e saíram e vários aprendizados no caminho também. Empreender, mais do que educação em si, empreender estava na veia de alguém que foi criado por avós. Um lado, ele era taxista para criar 9 pessoas. Do outro, um farmacêutico apaixonado pelo que faz, sonho de ser médico, mas que nunca conseguiu, numa época que eram 3 fases e uma prova oral na última fase, 15 vagas dentro da Universidade Federal da Bahia, ele bateu na trave 3 vezes e também teve que olhar para dentro de si e dizer, cara, eu
eu quero seguir minha vida, eu quero constituir família, eu não posso depender de meus pais. Qual é o segundo curso mais concorrido? Farmácia. E a gente fala que ele foi médico de tantas pessoas e empreendedor nato, assim, também, meu avô. Então, eu tenho 2, e meu pai é engenheiro civil, empresa a vida inteira, percalços o tempo todo, formou na época que Collor prendeu o dinheiro de todo mundo, e aí ele migra para trabalhar com informática, e aí de migrar para trabalhar com informática, empresa, depois migra para voltar para engenharia. Então, assim, Tá na veia. sempre teve ali o tempo todo essa coisa das empresas e de ser A empresário, vontade de de ser empreender, empreendedor, né? sim. Meu sangue corre sangue árabe, então Você é negociador nato. não tenho empreendedorismo na minha família. Eu acho que eu tô sendo o primeiro aí que tá explorando o sangue árabe de fato. Mas foi algo sempre desafiador também, né? Dentro disso tudo. Pra caramba, E eu ainda tava na cara. residência, né? Se você pegar 2019, quando a gente começa, eu tava no R1. Sim. E residência em geral, 2020, a gente gravando as coisas, eu tava no R2. E aí, sempre dormindo pouco, menos do que precisaria. Vou te falar um negócio, cara. A gente fala que a gente tá cansado e realmente estamos exausto, mas muito porque a gente trabalha muito por fora, né? A residência de oftalmo, sim, onde a gente faz, ela tem uma carga horária muito mais puxada do que as outras. Eu acho que do Brasil é a carga Difícil, horária... eu tenho empatia, mas tudo bem. É a carga horária mais ok, Não, mas, cara, a parece gente 24 a horas. gente chega em casa... Trabalho, cara. É 7º ano na veia e, bicho... Ah, sim. Querendo fazer a parada acontecer, 3 projetos rolando, vídeo pro TikTok, mensagem de aluno. Então, cara, é igual isso, bicho. Quero trabalhar, entendeu? Não estamos pra brincar. Não tinha pra muito brincar. pra onde ir. E os projetos, eles não vão rodar sozinhos. Não, né? tá Não vão doido. rodar sozinhos. E quando você pega assim, na época a estrutura enxutíssima, no início, Sim. 2. Depois, 4. Com a cara e com a coragem, né? Depois 4. Quando virou 4, disse, cara, tem que faturar alguma coisa. Eu já Porque vi- como é que vai pagar o salário dessas duas agora? Sim, eu já vi um negócio em você, você tem uma personalidade muito forte. Antigamente, como a gente já falou, a educação médica estava começando a aparecer no Instagram, né? Então, Não tinha muito, hoje é né? muito mais difundido e muito mais normalizado o Sim. médico aparecer, né? Já sabem disso, mas lá atrás não. Lá atrás, não sei se havia preconceito ou não, mas como que foi para você começar essa exposição no Instagram? Teve alguma coisa que tipo começou a te atrapalhar, te impedir? Como que você lidou? A gente até conversa bastante com o Lucas, porque isso ele relatou pra gente, isso saiu da boca dele, de tipo assim, dele ter medo do que os RGuards dele iam achar. Os chefes do Você HC. mesmo falou ontem pra gente assim, o HC tem, querendo ou não, esse protecionismo muito grande, com Sim. questão de, a pessoa é midiática, a pessoa aparece muito nas redes sociais, às vezes pode acabar falando de algum caso que aconteceu ali, querendo ou não, a gente precisa proteger a Com certeza. prioridade Ético. sempre é a privacidade do paciente. Como é que foi lidar com isso? De tipo assim, o medo da incerteza do que as outras pessoas iam achar, e às vezes a gente Se você teve medo, porque às vezes tem fica, pessoas que né, não com têm isso, medo tipo também. assim, pô, Eu nunca tive medo, partindo de mim, não, porque eu nunca fui uma pessoa de ligar muito pra essas coisas, mas teve muito ruído. E teve muito... Burburinho, Tô assim? medindo as palavras, porque sempre que a gente fala do HC, a gente tem que medir as palavras. Cara, ser chamado de blogueirinho no meio do plantão era normal. Normal. No R3, então, que assim... Onde você vai buscar imagens de determinadas coisas? Impossível achar na rede. Impossível achar em livro. Tipo assim, cara, existe aqui um autotransfusor. Eu não vou tirar foto do autotransfusor do Cell Saver que a gente está usando no centro cirúrgico. Vou tirar foto. Eu não vou tirar foto do sangue caindo loucamente, de 10 bolsas de sangue aberta no doente. Vou tirar foto. Tipo assim, lógico, eu não estava no atendimento direto desse doente. Eu era uma Com pessoa que era certeza. secundária, ou eu tirava foto num outro momento. Perfeito. Mas o mais engraçado é que algumas das pessoas que me chamavam de blogueirinho depois começaram a pedir ajuda. sempre Danilão sempre ressaltando. tem essa... Acaba acontecendo muito isso. Porque assim, cara, quem é vanguardista sempre vai tomar na cara. E tem várias outras camadas da minha vida, né, que sempre ser vanguardista foi algo que estava na frente. Incentivado pela família, incentivado pelos pais, incentivado por tudo isso. E quando a gente é vanguardista, assim, você tem que acostumar a tomar porrada. Eu toco piano, sempre fui muito vanguardista tocando piano. Tocar piano dentro da igreja e ser vanguardista é igual a tomar porrada. Você aloprar, do jeito que eu falava, né? Aloprar em determinados acordes, momentos do culto,
você vai apanhar. Aloprar fazendo vídeos de momentos interessantes dentro do HC, você vai apanhar. Só que depois a cultura começa a mudar, principalmente para a exposição interna. Então hoje é comum que alguém filme determinados momentos do procedimento cirúrgico. É comum também que você tenha outros produtos surgindo dentro do HC, de pessoas surgindo dentro do HC, porque afinal de contas todo mundo quer saber o que acontece dentro do HC. E é engraçado essas coisas de vir pedir ajuda hoje em dia, né? Como é que você gere tráfego? Eu disse, tem 3 pessoas que tomam conta. 3 pessoas? Cara, 3 pessoas. Você tá com quantas pessoas? Hoje 42 pessoas, então é um ponto importante isso. Você tem que entender que você vai apanhar. Vai. Mas você tem que entender que é necessário esse posicionamento. E conquanto que você não fira nenhum preceito ético, você não vaze nada de doente, você não vaze nada de nenhum paciente. Não faça nada em nenhum momento. Lembrando que vazar dado de paciente não é só dizer o nome dele, mas existem casos que são midiáticos. Sim. E que se você diz que você atendeu um cara que caiu da ponte, né, às 6 da tarde de uma segunda-feira, dia tal, quem é. Ainda mais se esse cara foi pego de águia e todo águia que levanta, ou quase todo águia que levanta em São Paulo, pousa no HC, todo mundo sabe que foi fulano de tal, esse foi o caso que você atendeu. Então, a coisa que eu falo para os meninos lá, quando de vez em quando eu vejo que alguém está querendo postar, eu digo assim, cara, guarde isso daí, poste daqui 2 meses. Perfeito. Daqui 2 meses, ninguém nem lembra mais quem caiu da ponte, ou então você muda o caso, você diz que caiu do prédio. Você quer contar uma história, você não precisa contar ela formula a questão, é como se fosse formular uma questão, né? Não precisa contar ipsiliter, caiu de altura. Pronto, queda de altura. Queda de altura de onde? Pode ter sido da ponte da Casa Verde, que todo mundo sabe onde é, ou de um prédio qualquer na cidade de São Paulo, que tem milhares. Então dá pra você fazer isso. E saiba que no fundo, as pessoas, elas... tudo que é novo, tudo que é disruptivo, as pessoas vão criar incômodo em relação a isso e vão reclamar e depois vão acabar entendendo e querendo sua ajuda. Sabe o que eu sinto muito? Às vezes... Tem gente que ela serve pra te estimular e quando você conta os projetos, a pessoa fala, caramba, velho, animal, vai fundo, você vai brilhar. Teve um chefe que falou isso pra mim, tipo, primeiras 2 semanas eu contei um pouco da trajetória, do que eu queria, o cara falou assim, velho, moleque, animal, velho, vai fundo, você vai dar certo. E já tiveram outras pessoas que me questionaram, tipo assim, pra quê? Né? Qual o motivo que você tá fazendo isso? Tipo, desestimulando, né? E eu vejo que muitas das críticas, às vezes, acabam sendo de pessoas que até queriam fazer a parada, mas não tiveram a coragem de se expor e sofrer com isso, né? De, às vezes, ser retaliado, tem a questão do burburinho, tem a questão do blogueirinho, e, sinceramente, tô pouco me ferrando também, velho. A gente sabe o que a gente faz, a gente sabe o que a gente entrega, entendeu? O negócio é uma qualidade... sincera, a gente tá aqui pra ensinar as outras pessoas, a gente não tá fazendo mal pra ninguém. Isso é verdade. Entendeu? A gente tá aqui ao contrário, estimulando as pessoas, mostrando uma visão, tentando fazer com que ela gere um autoconhecimento. Se você vê isso de alguma outra forma, aí o problema já não é nosso, né, meu parceiro? E, cara, hoje, principalmente no oftalmo tem muito isso, né? Você tem o costume de você filmar as suas cirurgias. Na oftalmo a gente consegue filmar um pouquinho melhor porque o próprio aparelho filma, né? Sim. Então você consegue ver a cirurgia melhor, assim. Só que hoje você tem diversos programas, por exemplo, a Santa Casa, ela tem um programa que ela divulga várias cirurgias online. Então que vários cirurgiões de todo mundo conseguem ver como tal pessoa opera uma catarata X. Como tal pessoa faz uma pupiloplastia. Sim. Então você tem não só o fato de você divulgar, obviamente que você tem que proteger o seu paciente, mas você ensina querendo ou não outra pessoa. Às vezes o cara vai operar, a primeira cirurgia de faco de um médico X que tem uma complicação Y durante a cirurgia. Só o fato do cara já ver no YouTube alguém que fez isso, ele lembra, eu posso tentar fazer isso. Você tem que ter repertório, né? Para especialidade cirúrgica, você tem que ter repertório. Nem que não seja repertório que você atuou, mas repertório que você ouviu ou que você viu. E também casa muito com, por exemplo, Hospital São Paulo, HC, são hospitais que recebem casos muito complicados. Sim. Você nunca vai ver um caso, por exemplo... Cara, é muito difícil você pegar num hospital inteiro de São Paulo, você vê um paciente que faz uma autotransfusão, um paciente que está drenando um tórax e está recebendo o sangue que ele está tirando, ele está recebendo. Não é comum você ver isso. Então, assim, e é uma terapêutica que hoje em dia é validada. Então, você tendo essa disponibilidade, você vendo outras pessoas fazendo, como divulgam, cara,
Isso pode serve salvar para a vida motivar as pessoas a falar, cara, eu quero estar ali. Exatamente. O ponto é que eu acho que o grande benefício, na verdade, de ter vindo fazer residência aqui é viver essas coisas, né? Sim. Enquanto em alguns lugares, não vou expor onde, mas em alguns lugares da minha cidade, se eu voltar para fazer trauma, eu vou ter que discutir se eu uso ou não ultrassom na sala de trauma. É verdade. Enquanto isso, aqui a gente está discutindo outras coisas, ou está tendo reunião de trauma de coisas Muito mais complexas, exuberantes. né? A gente está operando coisas que em outros lugares todo mundo diz, absurdo operar isso por vídeo. A gente opera vários traumas por vídeo e o cara vai embora rápido para casa. Você bota do lado assim um do outro. Um que a gente fez uma toracotomia porque estava instável, outro a gente fez uma toracoscopia. O da toracoscopia vai para casa 3 dias depois, o da toracotomia passa 10 dias no hospital, sem controle álgico, doendo pra caramba, não expande pulmão, dreno produtivo. Cara, por que a gente vai fazer mal pro doente? Se é validado, se é tudo certo. E, mais uma vez, né, sendo vanguarda. E aí eu acho que um dos grandes medos do HC, como instituição, é expor essas coisas e sofrer as retaliações como um blogueirinho. Sim. Porque, no fim das contas, você diz assim, tem coisa que não tá no livro. Tem coisa que tá em cima do muro. Essa coisa da tomo de corpo inteiro num paciente instável. É um protocolo institucional. É protocolo. Tem que ser protocolo. Se não for protocolo, você vai matar seu doente. Porque você vai colocar na tomo, ninguém vai entender o que é que tá rolando e Vai segue o jogo. isso. Vai estabilizar e morrer na tomo. A gente, quando coloca, a gente escolhe bem o doente, a gente melhora ele, otimiza um pouco a hemodinâmica e coloca na tomo. Tem uns motivos que a gente quer colocar ele na tomo. Só que quando você expõe isso, dependendo do corte que se faça, inclusive dependendo do corte que se faça dessa minha fala aqui agora, as pessoas podem interpretar de maneira diferente. Podem dizer, pô, os caras estão botando o paciente instável na tomografia. A gente bota. Mas é dentro de um contexto adequado, dentro de um protocolo adequado, a gente encurta o exame e faz o exame. E aí é o passo a passo do entender como essas coisas funcionam. O único momento que a cirurgia geral, a terceira clínica cirúrgica, abre realmente sua caixa de Pandora é no congresso que tem todo ano em abril, chamado Cirurgião. Então, no ano que vem, que vai ter o Cirurgião ano 15, aí abre para o mundo e diz assim, a gente fez pilha digestiva vídeo assim, Animal. a gente atendeu trauma assim, assado. Só que hoje em dia, na velocidade que as coisas acontecem, congressos ortodoxos, não, congressos tradicionais, não devem ser mais o único lugar que você consegue acessar essas coisas, sabe? Se você abre um banco de imagens, um banco de cirurgias, um banco de várias coisas lá explicando, você ganha com isso. O conhecimento era mais restrito também, era mais, Sim. Era mais concentrado. Assim. Hoje em dia, como a gente tem essa expansão de internet, de congresso, você consegue divulgar muito mais isso. Então podem ter outros serviços, por exemplo, que fazem semelhante ao HC. Bota o paciente ali meio que, entre muitas aspas, em cima do muro, hemodinamicamente falando. O paciente consegue fazer a tomografia, mas ter uma tudo é terapêutica muito mais... É tudo em prol que você está certeira, vendo o né? benefício, Exatamente. superando o risco. Sim. Uma coisa que agora eu queria mudar completamente de assunto, já que a gente está falando de coisas complexas. A prova de cirurgia do HC para residência é uma prova muito complexa. Sim. É uma prova muito bem feita, cara. Muito. Assim, A gente fala que é complexo, Não, mas sendo é muito muito bem sincero. feito. É a melhor prova do mundo, cara. a prova do HC por si só é uma prova muito Cara, boa. E sabe qual é a melhor coisa? Quando você tá lá dentro, que você bate Vê o as olho que- na questão, você já sabe o que é pra marcar. Você cara. já- Até o nome tipo, do paciente. Já sabe, cara. Assim, viabiliar. Meu amigo, viabiliar, você vai estudar viabiliar. Você vai abrir o UpToDate hoje, você vai ler viabiliar, você não vai entender nada de viabiliar. Existe uma escadinha de viabiliar dentro do HC, cara, que é muito simples de resolver. Ultrassom de abdômen superior, viu que tem dilatação. Você está pensando em câncer? Estou pensando em câncer. Tomo de abdômen pelve. Você não está pensando em câncer, está pensando em doença do bem e não conseguiu ver cálculo? Não consegui. Colangiorressonância. Fez a colangiorressonância, não achou E cálculo? cai todo ano. Deve ser cálculo mesmo. Cara, então faz um ultrassom endoscópico, porque é melhor para microcálculo. E o ultrassom endoscópico viu é cálculo CPRE. Só vai fazer CPRE se tiver cálculo na biliar. É isso que vai cair na prova, cara. Aí chega lá, bota um ultrassom, tem cálculo na via biliar. Aí o cara diz assim, o que eu faço? CPRE, já viu o cálculo, pô. Não viu o cálculo? Você sobe a escadinha. Exato. É câncer, bota um doente, tabagista, 80 anos, tá perdendo peso e quitérico. Pelo amor de Deus, tomografia. Então, no final das contas, você vê que simplifica muito o rolê, né? E se você pegar as questões de trauma, direto tá escrito lá, realizada a toma de corpo inteiro. Sim. Direto. Aí ela fica, fiz toma de corpo inteiro. Realizado tomo de corpo inteiro. É mecanismo de trauma grave, a gente vai fazer tomo de corpo inteiro. Aí vem os achados, aí você entende. Por que tem tanta imagem na prova do HC? E, irmão, a gente pede 40 tomografias dia naquele lugar. Você acha que não vai ter imagem na
prova. Não, cara, e o que É uma eu, prova muito barrista. e o que né, eu do gosto, HC. cara, é porque você tem que raciocinar. É um caso. Mas é muito bem feita, cara. Muito E bem aí eu feita. pego sua frase. É uma prova muito bairrista que todo ano 50%, 60% são pessoas de fora que entram, velho. Porque os Até- moleques não estão querendo estudar, velho. Não vão estudar. Cara, E vai tomar capote da Bahia, vai tomar capote do Piauí, vai tomar capote do Rio Grande do Norte, vai tomar capote do Pará, vai tomar capote do Brasil inteiro, porque a gente invade, vai tomar capote do Paraná. Você chega lá, puc, todo mundo entrando na Hoje em residência, dia, meu fica todo mundo parceiro, dizendo, velho, é eu quem acho que mais até- quer. exatamente, Cara, se não sabe- tem querência, Eu acho que no final das contas, não sei, isso aí eu posso estar. Isso eu tô falando totalmente da minha cabeça, né? Voz da minha cabeça. Mas eu acho que às vezes a pessoa. Fonte Arial que, 12. Voz da minha cabeça. A pessoa que talvez esteja no HC, talvez seja um pouco de soberba no final das contas. De tipo assim, olhar pra si e falar, talvez eu não precise estudar tanto, porque eu tô dentro do serviço, eu sei como é que funciona, eu vou conseguir chegar na prova estudando mais ou menos, eu conheço a prova, chega lá na hora. Eu não sei se eu concordo Ou com a se sua realmente é colocação o de fato de- soberba. Eu na entrevista da Paulista, tava conversando, tinha 2 meninos do HC, um Brunão da UFMG e eu da particular. Aí eu olhei pra eles e falei assim, cara, vocês já vieram de um grande centro. Então vocês já estão acostumados em estar em um ambiente que é um grande centro. Ninguém de vocês quer mais que eu estar aqui. Eu ponho minha mão no fogo. Ninguém quer mais que eu tá nesse lugar aqui, que hoje é a Escola Paulista, que é o oftalmo da escola. Por quê? Porque eles já estão acostumados a estar em um grande centro. Sim. Então, às vezes, não é nem soberba, é que às vezes os caras já estão acostumados a estarem no melhor. A gente não. Não sei se é soberba, acho que eu me expressei errado, mas eu acho que é uma confiança a mais que a pessoa tem. Ela se bota num patamar que por Cara, eu ela acho muito conhecer pessoal. o serviço, de tipo assim, cara, a prova de pediatria é uma enfermaria pediátrica do HC. Sim, As 20 questões são 20 crianças Soros de que tem ali. manutenção lá. São 20 crianças que tem ali. ninguém tem criatividade pra tirar a questão do nada. A questão surge de um caso da Com vida certeza, real que tá ali dentro. com certeza. Sempre. A gente tava Sempre. conversando com uma residente da PED de lá, falou, cara, isso aqui é a nossa rotina. As fórmulas que eles mandam calcular, a primeira coisa que o R1 faz é o seguinte, chegou uma criança, Calcula o pressão da soro de criança, manutenção. calcula o soro, faz isso aqui, faz E que eram isso duas aqui. questões ano É, passado. exatamente. sobre manutenção. A mesma coisa, assim, no ano que caiu, não lembro que ano que caiu, hérnia diafragmática? Trauma. Caiu. A gente teve 7 Foi hérnias 2021. 7 hérnias diafragmáticas no ano no HC. Foi uma epidemia de hérnia diafragmática. E tinha para todos os lados. Tinha hérnia direita, tinha hérnia esquerda, tinha hérnia por penetrante, por contuso. Justo A gente caiu sabia, essa. vai cair hérnia diafragmática. Não tinha como não saber que não ia cair. E eu era preceptor dos internos na época, eu fui dar aula e eu falei assim, ó, no início da aula... Estudem hérnia eu disse, diafragmática. não, no início da aula eu disse, conflito de interesse. Eu não tenho um conflito com... Eu não me relacionei, eu não conversei com quem faz as questões. Mas... A gente não sabe quem faz as questões que vão para a prova de fato. Tem vários professores que fazem. Mas Estudem. esses temas aqui, filhos, pelo amor de Deus, todo ano vai cair via biliar, todo ano vai cair pancreatite ou via biliar envolvido com Pancreatite isso. crônica, Todo eles ano gostam, vai cair né? pancreatite crônica, porque a enfermaria da gente chove pancreatite crônica, tem as coisas, seja Poucos. lagarto, seja lá. Esse ano agora que mudou bariátrica, vai cair critérios da bariátrica. Ultrassom, os caras têm Vai cair ultrassom tesão beira-leito. da HC. Cara, eu tinha Na- certeza que ia cair um ultrassom. É tudo ultrassom, Um poucos cara. com o sinal É da tudo barbatana lá. Eu tinha... É. E E aí, caiu. cara. fazendo mexendo a mover. Cara, você não tem emergência na sua faculdade, você quer fazer a da prova do HC? Irmão, a prova de clínica é PS inteiro. PS o tempo todo. Então, e é PS também baseado em coisas que eles viram lá. Então não é caso mirabolante, não. E as condutas são todas diretas. Hipercalemia, ano sim, ano também cai hipercalemia. Aí cai o eletro da hipercalemia. Sim, pneumonia. Aí cai eletro pra você decidir o que você vai fazer. E pneumonia, ARDS. Pô, você pegar... Eu, quando interno, sabia que ARDS, quando saí... Sabia, mas sabia dizer assim, como que eu vou ventilar ARDS? Passei no UTI pra ver isso? Não. Então tem que ir criando essa casca e criando esse repertório pra fazer a prova. Até puxando um ponto importante que a gente começou a falar de emergência, comenta um pouco. Assim, você trabalhou com cirurgia geral sua vida toda, querendo ou não cirurgia geral, você tem muita emergência. Você criou, né, aquela vontade de ser o cirurgião do trauma, de passar Sim. a linha do centro cirúrgico. Qual foi o momento que você decidiu, cara, vou fazer a prova de título de medicina de emergência? Foi, às vezes a gente sabe que é uma necessidade, por exemplo. Tem locais que exigem que você tenha essa prova para conseguir trabalhar, ou foi uma vontade sua que você tinha, bateu do nada? Você Como quer a foi resposta polida ou a resposta verdadeira? isso? Que você quiser. A resposta verdadeira foi pra mandar nego calar a boca, foi isso. É, com certeza, né? A resposta verdadeira foi essa, porque assim, não mudou, assim,
O título ele sempre muda. O seu conhecimento, né? Minha autoridade, ela muda a partir do momento do título. Beleza. Mas dizer que mudou a minha vida, o título não mudou a minha vida. Eu adoro ser emergencista, mas dizer assim, eu fiz a prova de título porque eu gostaria muito. Eu não teria feito no ano que eu fiz, por exemplo. E por outro lado foi estratégico, porque agora, parando e olhando assim para a empresa e para aquilo que a gente pode fazer, No final das contas foi unir o Sua útil ao autoridade. agradável. Exatamente. Subiu a autoridade, parou essa coisa sou emergencista isso, sou emergencista aquilo. Você não é emergencista, você é cirurgião, para falar disso. E eu sempre brincava nas redes, eu dizia assim, eu sou cirurgião, mas eu sou limpinho. Se eu sou cirurgião, eu sou limpinho, cara. Eu estudo. Não sou cirurgião corte e costura. Eu sei o que é isso. Eu sei o que a gente vai otimizar o doente antes de entubar. Eu sei o que é usar um capnógrafo. Eu sei interpretar a curva do capnógrafo. E às vezes é uma coisa que diferencia muito o próprio cirurgião, né? Sim. E assim, você pega... Tá bom, a grande maioria não é assim, mas eu também não consigo ser bairrista a ponto de... Eu tenho uma visão um pouquinho diferente em relação aos outros colegas, mas eu não consigo ser bairrista ao ponto de dizer essa especialidade que tem que dominar o conhecimento em relação a isso. Eu, como sou em 4 vezes, né, em 4 áreas, eu sou generalista mesmo sendo especialista, cara, eu consigo compreender perfeitamente que não existe trabalho em especialidades generalistas sem interseção com outras coisas. Com certeza. Então, se você fala assim, o intensivista tem a agregar? Tem. Por isso que na minha equipe hoje tem intensivista. O pediatra tem a agregar? Na minha equipe tem pediatra. O gineco tem a agregar? Tem gineco na minha equipe. Então, você junta todo mundo, até porque, como é uma especialidade nova no Brasil, todo mundo tem muito a colaborar ainda. Sim. E assim, respeito de lado a lado, podendo contribuir, todo mundo vai crescer. Esse é o ponto. Mas assim, pensar em prova de título foi pensar em aumentar a autoridade e alguns precisavam calar a boca. Agora eu acho melhor a gente deixar em off algumas coisas que a gente tava falando. Não, mas é assim, pensando de verdade, cara. Com certeza. Tem uma, às vezes tem muita mentalidade hoje que a pessoa gosta mais de muito ego envolvido, você né, tá fazendo, sem uma base para isso. Porque, por exemplo, sua vida toda você trabalhou com emergência. Então, você se formou num lugar muito bom. Você tem conhecimento de emergência. Você trabalha com emergência. Só que aí o cara que fala, não, eu tenho o título. Você não tem. Às vezes ele pode ser muito pior. Uma grande briga de egos. No final das contas, que é extremamente comum na medicina, né? E aí, no fim das contas, cara, pronto, tem o título. E agora, mudou o barulho alguma que coisa? Existia virou silêncio. Pelo menos isso daí é ótimo. E eu posso tocar minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu já tocava antes. As pessoas, elas julgam hoje, ainda mais com rede social, existe um julgamento disseminado, né, cara? E as pessoas, elas julgam as outras com a visão delas, né? E aí a gente pode voltar para aquele ponto, mas com a especialidade agora, será que o recém-formado não sai do PS? Irmão, vai demorar mais de 100 anos para que você tenha um número de emergencistas compatível com ocupar todos os PS do Brasil. Sim. Até porque, assim, por mais que a Abramed, que é a sociedade, ela queira e incentive o aumento do número de vagas, você não tem locais o suficiente para aumentar rapidamente o número de vagas, tanto que a Abramed, ela tem sugerido e tem incentivado também pessoas que estão há 6 anos trabalhando que façam a prova de título. Sim. Então, assim, 6 anos trabalhando, consigo comprovar que estou 24 horas por semana dentro do pronto-socorro, a própria sociedade, ela valida, né, que você se torne médico emergencista através da prova de título. Então, assim, não tem como, dentro da realidade do Brasil, você falar que todos os PS devem ter emergencista. Vai demorar muito. Depois dizer que todos os plantões devem ser cobertos por eles. Mesma coisa. Eu gostaria muito que todos os plantões de trauma do Brasil fossem cobertos por cirurgiões do trauma. Não é e nem será. Em 100 anos não vai ser. Eu vou ter cirurgião plástico dando plantão na porta, eu vou ter cirurgião urologista dando plantão na porta, vou ter uma galera que não faz nem mais ideia de como é que abre uma barriga dando plantão na porta, mas é a realidade do Brasil. Infelizmente, essa é a realidade. Como que a gente muda isso? Capacitando mais gente. E mesmo assim, pessoas que e entre parênteses, não é abrindo mais faculdade. Eu não queria nem entrar nesse mérito, mas de verdade, o que a gente tão batido que você defender isso aí. O que a gente precisa de fato é aquela autoconsciência do início do nosso podcast de, beleza, eu sou cirurgião plástico, eu estou aqui. O que eu posso fazer de melhor por esse doente? Eu posso me capacitar em casa, já que eu tenho que vir toda terça-feira aqui para esse plantão? Você falou de autoconsciência, eu já vou jogar uma bomba no ar. A pessoa hoje em dia, ela não tem nem consciência de que para você ir em um ambulatório, você tem que ir de sapato fechado, de uma calça jeans sem estar rasgada
ir com uma polo ou uma camiseta decente. Não, e se toma aperto, fica irritado. Hoje eu vejo fotos e fotos de pessoas de chinelo, cara. Você tem noção disso? Da pessoa ir num ambiente ambulatorial atender um paciente de Havaianas. Desculpa, cara. Desculpa. Eu sou de uma família, que meu pai reclamou muito quando eu, num momento de aulas durante a greve, eu estava tendo só aula. Teve uma greve na UFBA, então estávamos tendo aula 3 de janeiro. 3 de janeiro em Salvador é muito quente. Eu tomei reclamação em casa, então tem coisas que partem de casa, né? Reclamação em casa de que eu estava indo para a faculdade de bermuda e eu era 6º semestre. Eu não ia ver doente naquele dia. Eu ia ver aulas sentado de parasito, de não sei o quê. Mas mesmo assim, os laboratórios também não permitiam que a gente fosse nem de chinelo, nem de bermuda. Então todo mundo já ia, se adaptava no dia que era a aula do laboratório. Estava todo mundo de calça, todo mundo ajeitadinho. E não existia esse tipo de situação, né? A gente... É uma novidade. Cara, essas coisas que tem aparecido. Cropped, você tem noção, cara? Eu prefiro não comentar. Chega, vamos mudar de assunto. Eu acho que eu já posso ser cancelado pela fala sobre a prova de título, mas pensando nisso, cara, eu acho que falta um pouco de lar nesse meio do caminho e falta um pouco de senso de entender que, assim, cara, onde que eu estou, isso aqui é profissionalizante, acho que falta muito disso. Falta muito disso. Muito. Querendo ou não, criou-se não é bem teoria, mas criou-se uma mentalidade que sempre a pessoa se coloca como vítima. Então, se eu vou de cropped, de chinelo, de bermuda para o ambulatório e alguém reclama, a vítima sou eu. O pai da pessoa vai lá reclamar na coordenação. A vítima sou eu, de tipo assim, mas por que eu não posso vir? Mas eu me sinto confortável assim. Cara, existe uma coisa muito importante entre você se portar dentro da sua casa. Se você estiver dentro da sua casa, você faz o que você quiser. Você não vai atrapalhar ninguém. Você não vai ter que entrar em contato com ninguém. Você faz o que você quiser. Agora, você saiu da sua casa. Você entrou num ambiente que é profissional. Que você está lidando com doentes. Não existe você chegar. Eu falo por mim, cara. Eu sou um cara que... A gente, eu e você... Pô, no hospital, cara, é calça social, calça de sarja, sapato, camisa, jaleco passado. PS, você quer ir eu falo da, sapato de academia, da calça rasgada. Eu uso calça rasgada, eu adoro calça rasgada. Mas eu não vou no hospital de calça rasgada, pô. Eu vou sair de calça rasgada, eu vou sair com meu moletom estampado, com a minha camiseta estampada. Mas uma vez que eu tô num ambiente profissional, onde eu tenho uma imagem profissional, é jaleco passado, é camisa, é cinta, é sapato, é calça. Jaleco manchado de flor. Tá. O meu tá também, não adianta. Mas tudo bem. O jaleco eu não posso falar muito sobre tá passado, porque era... Não, mas aí eu tenho era tempo. terrível. Eu tenho tempo de passar. Era terrível. Não, cara, mas assim, eu tentava passar. Eu tentava, mas era... Nossa senhora, era... Cara, eu não saio, juro por Deus, não tem um dia que eu saio da minha casa sem ter passado meu jaleco antes de ir pro ambulatório. Mas assim, o que eu acho que tem acontecido num geral, e que eu vejo isso, assim, tenho visto isso aqui no HC, eu senti na chegada já, tá? Em outros centros, o interno ele recebe mais responsabilidades. Quando você recebe mais responsabilidade, então assim, eu tinha que chegar no ambulatório antes de todo mundo. Eu começava a atender sem ter ninguém no ambulatório. Eles iam chegar no ambulatório, mas a gente chegava, começava o atendimento, então eu já estava no 5º ano, a gente já fazia isso no 4º, mas no 5º ano eu já estava acostumado a chamar o paciente, fazer a primeira parte da consulta com o doente. Se fosse um exame que eu soubesse fazer, já fazer esse exame e ir conversar com o professor. Quando eu saía da minha consulta, que durava 35, 40 minutos, o professor já estava sentado esperando. Então eu tinha esse senso de que hoje esse é um papel até de residente. Não é se você parar para olhar, não, totalmente. Papel de residente. A gente chegava, fazia, avaliava. Não é que eu estava sozinho, é questão do horário. Tinha o horário da gente chegar, o professor ia chegar meia hora depois. E aí, com essa diminuição da responsabilidade, fica no tanto faz. É normal você ouvir residente de vez em quando falar assim, você quer subir para instrumentar? Meu irmão, quer subir? Aí, se eu tô no plantão, eu já digo, filho, não suba não. Não suba não, que não vai dar nem graça. Que no primeiro, com pressa que eu falar, com pressa, tá me gritando. Não, filho, tá sangrando a barriga. Eu quero uma compressa rápido. Depois, essas coisas assim que você tem que... É estranho, cara. Tô pesando de novo minhas palavras para não falar besteira aqui. Mas assim, esse cuidado demais que a gente está tendo que ter com as coisas, esse cuidado demais que a gente está tendo que ter com cada palavra que a gente coloca, esse cuidado demais.
Eu entendo que a gente pode ter vivido um extremo, a gente agora está caminhando muito para o outro, e quem sabe em algum momento esse Harmonia. pêndulo volte para um meio do caminho e a gente consiga dizer assim, ó, filho, você tem que ter responsabilidades e isso acarrete numa melhor. Mas é o que a internos. gente tenta trazer com isso aqui, cara. A gente... Você não é especial, você não é uma flor. Eu, Vini, cara, nós temos 26 anos, nós somos jovens, a gente comete erros, não tem como não cometer. Mas trazendo vocês que são mais velhos, que têm muito mais experiência. Tô ficando careca, não dá pra negar. Mais que eu tô velho em ficando mais termos de velho. conhecimento, mais sábio, né? Porque existe... Mas sabe, bom. Eu vi uma frase que mais sábio. eu achei super legal. Falei assim, eu vou falar isso no podcast. O cara que sabe que tomate é uma fruta, ele tem conhecimento. Vem. O cara que sabe que o tomate é uma fruta e não coloca o tomate numa salada de fruta doce, é sábio. Peraí, vem. Peraí. Eu vou embora. Eu entendi. Acho que estão me ligando. Acho que estão me ligando. Eu vou ter que ir embora mesmo. Corta. Diretor, na moral. Tá, mas eu entendi. Você entendeu? A mensagem que eu quis passar, você entendeu? Hoje não basta ter conhecimento, você tem que ter uma sabedoria. Você tem que saber aplicar usar o conhecimento. Coisas, né? Não A basta- gente está tentando trazer esse conhecimento para vocês terem essa sabedoria. E a gente, o que eu sempre falo pro Lucas, canso de falar até pros meus pais, isso aqui serve para nós dois, entendeu? Cada convidado que passa soma na nossa vida, né? É pra gente ouvir e trazer intrínseco, né? Nós não somos perfeitos, né? A gente fala, a gente cumpre com as nossas coisas, mas nós também cometemos erros dentro da residência, fora da residência, né? Longe de perfeição. Ninguém tá aqui para ser perfeito, não. Ao contrário, a gente tá aqui para ser verdadeiro. É isso. É. Eu acho que... Cara, o papo- eu queria puxar um último ponto. Vai, né? então Tá. vai. O último ponto que a gente falou Mas bem hoje. aí puxa pra uma vontade minha também. Tá, boa. Cara, vi que você é maratonista. Boa, Começou perfeito. Há um mês eu sou maratonista. um mês é maratonista. Top. Já dá pra botar no Instagram, maratonista. Já tá lá, maratonista amador. Foi automático. Top. Você cruza a linha de chegada, já fica na última linha lá da Você bio, já pega o maratonista celular, amador. maratonista no Instagram. Não, é automático. Se você tiver com o celular na mão, quando você cruza a linha, automaticamente Já o Instagram já coloca. E, cara, você sempre teve essa ligação com o esporte, sempre praticou algum esporte específico, ou cresceu durante a residência. Hoje tem um movimento muito grande de corrida, eu corro também, eu acho isso, cara, sensacional. As pessoas estarem entrando pra corrida, mas como foi essa sua trajetória no esporte? A gente sempre pergunta que grande maioria das pessoas tem alguma ligação com o esporte, cara. Eu só vou desfazer um pouco a ideia de que, assim, por causa da maratona, eu entrego tudo que eu entrego. Com certeza não. Na verdade, não, mas existe isso, né? Vou virar triatleta, se eu viro triatleta, eu sou um empresário de sucesso. A galera tem essa questão de relação, mas relação não é causalidade, né? Por isso que sempre na prova de residência, aquela questão do estudo ecológico, que compara as coisas. A que diz falácia assim, ecológica. isso daí é clássico. Então, assim, tem vários empresários que são triatletas. Sim, mas eles viraram triatletas depois de serem grandes empresários. A Perfeito. disciplina que a pessoa teve de crescer na vida, Exatamente. ela Se replica lá. Aí, por que eu tô falando isso? Porque a gente tá falando para um público que está estudando para prova de residência ou que está ali entrando no internato, etc. Tem muita gente que diz assim, eu vou fazer a prova de residência. Já é um grande desafio no ano. Gigantesco. Aí a pessoa diz, eu vou colocar mais um desafio no meu ano. Nossa. Será que eu preciso ser maratonista? Eu vou ser Boa maratonista. sorte. Eu vou ser maratonista. Boa sorte. Cara, você não precisa ser maratonista. Você precisa malhar 4 vezes na semana. 30 Você dá uma minutinhos. corridinha, tá tudo bem. Isso vai melhorar a sua performance. Todo mundo sabe, tem vários estudos. Exercício é para ser feito. Mexer o esqueleto vai ser bom demais. Fazer exercício de força vai ser ótimo para cognição. Mas, cara, não é para você ser maratonista, cara. Não é. Não é o foco do ano. Não é o foco do ano. Dito isso, não era para ser o foco do meu ano também. Uhum. Então, assim, é hipocrisia, né? Viva a hipocrisia. Mas eu comecei a correr em 2020, no meio da pandemia. Eu tinha corrido já antes em Salvador, mas não curtia tanto. Comecei a correr porque era o único esporte que dava para fazer, usando os tênis que eu tinha mesmo em casa. Comecei a criar paixão por isso, você vai batendo algumas marcas e você vai curtindo ali o processo. E, putz, já consigo fazer 5 km abaixo de meia hora. Nesse meio do caminho descobri que o Ibirapuera ficava 3,5 km da minha casa correndo, então dava para ir. E voltar para Ibira, se eu fosse, desse a volta e voltasse, dava 10 km. Porra, sensacional, vai ser um esporte que eu vou começar a fazer. E aí eu digo, correr é um esporte barato até o 10º quilômetro. Até o 10º quilômetro. Concordo. Quem corre que tá olhando pro meu braço sabe que não é um esporte barato.
E se você gosta de relógio, se você gosta de tênis, se você gosta das coisas, você vai gastar uma grana com isso. Mas a corrida entrou na minha vida O primeiro tênis de placa, ele muda, né? Dá uma... muda a sua vida, muda completamente. Mas, assim, a corrida entrou na minha vida por conta de melhorar a cabeça, cara. E eu só descobri depois que se eu soubesse, tinha feito terapia antes. Talvez fosse o momento de ter entrado para fazer terapia lá durante a pandemia. Mas eu descontava na corrida, tanto que se você entrar no meu Instagram e rolar, e chega lá embaixo na época da pandemia, eu boto assim, mais 10 quilômetros de terapia. Porque eu não corria pensando no alvo, eu não tinha professor me guiando, não tinha nada disso. Eu corria atrás da endorfina. Eu corria atrás dos endocannabinoides do pós. Então, assim, sempre era correndo pancadaria, nunca era correndo técnico, correndo mais longo devagar. Não, era sempre correndo atrás do meu hype. Eu queria assim, sentir, tô bem. Então correr começou assim pra mim. Então eu ocupava um lugar, indevidamente, um lugar da terapia, correndo. Mas foi muito bom. Acabou virando rotina. Sempre agora nessa época do ano diminui muito o meu número de corridas, porque eu não consigo correr nesse frio desgraçado que tem em São Paulo. Eu não consigo ser o David Goggins do frio. Nossa, cara, pior que eu prefiro muito correr. Lá, quando eu tava na cidade do meu irmão... 15 graus é ótimo, cara. Tava correndo em menos 4, menos sem 5. camiseta ainda. Não, hoje amanheceu 9, cara. 9 eu não quero sair da minha cama. 9, tá tudo bem. Compartilho do meu sentimento. A minha pior, cara, foi quando eu corri na cidade. O meu irmão mora nos Estados Unidos. Tava menos 6 e tava chovendo. Eu falei, aquela ali, eu só lembrava dele falando, do David Goggins no meu ouvido. Sobre isso eu tenho algumas coisas assim, eu sou meio dodói, né? Então assim, minha vida, ela continuou rodando. Recomendo. Minha vida continuou rodando. Sou fã de David Goggins também. Minha vida continuou rodando. E nessa que minha vida continuou rodando, vários dias eu tinha que tomar decisão, treinar ou não treinar. E um desses dias, você falou de chuva, eu cheguei em casa e disse, não vou correr hoje. Tinha 13, acho, pra fazer 14 pra fazer. Aí você abriu o Instagram, apareceu o David Goggins falando. Aí eu estava em casa, tomei um banho, sentei, ia fazer alguma coisa pra comer. Pum! Vou correr. Trovoada. Aí eu olhei. Um raiozinho. Vai chover? Um pé d'água. Vou correr. Botei a roupa, saí pra correr. Loucura. Corri, cheguei em casa ensopado, loucão. Tipo, caralho, eu podia ter morrido, raio na cabeça. Mas sai pra correr. Outra loucura que eu fiz agora nesse ciclo de maratona, que o ciclo é muito mais difícil que a maratona, é verdade isso. Todo mundo fala, mas é verdade. Não dormi num plantão, passei a noite operando, cochilei 1 hora, cheguei em casa, tinha 30k pra entregar. Sapato. Tinha 30k pra entregar. E aí eu disse, cara, eu vou ou não vou correr? Aí eu cheguei em casa e disse, não vou correr. Vou tomar uma xícara de café, porque eu tô tão quebrado que eu vou demorar de cochilar. Tomei uma xícara de café, meu amigo, bateu, tuco. E bateu o café junto com um pico de cortisol do início da manhã. Eu disse, sou campeão, invencível, vou correr. Tênis, shortinho, camisa, vamos correr. Sai pra correr. Nesse dia eu caí 2 vezes na rua. O cansaço e falta de atenção. Portanto, assim, ó, você entrar não foi flow. Às vezes você esquece que você tá correndo. Cara, tem um negócio na corrida. E só acordei no chão, cara. Que às vezes você esquece que tá correndo. Você esquece. Você tá ali, escutando a música e tudo mais. Cara, eu tô correndo. Eu não corro mais com música, então eu corro com podcast. De preferência podcasts de coisas aleatórias. Então, do 7º ano. Sim, mas professor Rock falando sobre a Terceira Guerra Mundial é um clássico na minha vida. Tipo, eu tô lá, eu ouvindo e correndo sobre crises do mundo e coisas nada a ver. Não boto nada de empreendedorismo, senão eu começo a ficar ansioso. Mas você para, cara, assim, pra pensar de, meu Deus do céu, é top demais estar aqui. E nos últimos treinos, sem fone. Então era eu versus eu durante 3 horas. Isso é bacana. Correndo. Só o barulho do tênis batendo. E aí, meu amigo, esperando o barulho do tênis, sem ninguém do lado para conversar e resolvendo um bocado de problema na cabeça, criando vários outros e pensando em diversas soluções. Cara, aquilo ali pode resolver assim. E você vê que a cabeça vai entrando nisso. E de vez em quando você entra no estado de flow, que aí sim você tá ali só, você passa 10 km, você nem percebeu que passou 10k, e existe isso. E aí até fazer a maratona. E a maratona foi top, mas assim, repito, é preparo, é treinamento. Não é do além, né? É testar tudo, é testar sal, é testar gel, é testar jujuba. Eu levei jujuba ácida, balafine ácida porque eu tava ficando enjoado com gel. E ácido e mastigar melhora isso. Eu não queria chiclete para com medo de engasgar. Esse cara, engasgar com jujuba eu não vou. A jujuba desse tamanho eu não vou engasgar. Mas com chiclete tem um problema. Aí pronto, aí você vai trabalhando isso, treinando, testando, cai na rua, levanta e volta.
E sal, aprendendo a tomar sal, aprendendo a fazer as coisas. E eu falei pro meu treinador, se você tem uma grande missão, agora eu tenho um treinador, você tem uma grande missão, filho, sua missão é me fazer correr uma maratona abaixo de 3 horas e meia, que dá 12, alguma coisa quilômetros por hora, e você tem que me fazer correr abaixo de 3 horas e meia e eu não vou dormir direito durante o período e eu não vou fazer dieta. David Goggins. Aí ele falou, velho, você é maluco. Eu disse, muito prazer, se você disser que não dá, eu vou procurar outra pessoa. Ele falou, não, talvez dê. Vamos ver se dá. E aí bateu 3 horas, 29 minutos e 56 segundos. Dentro daquilo que a gente queria. Cravado. Era o programado. Era o programado. Olhando no relógio o tempo todo e cravando ali. Eu tenho que estar abaixo de 5 de pace o tempo todo. Abaixo E naquele de 5 de quilômetro pace. final, você falou, velho, tenho 4. Não, tipo... que final, cara? O muro bate no 35, assim. Ninguém treina depois de 35. Todo mundo treina até 34 quilômetros ali nos treinos. Meu amigo, 35, você já não sabe mais de onde vem força, você muda o jeito de correr, tive que procurar um outro jeito de correr para não ter cãibra. E aí no final, quando acaba, você diz assim, ó, graças a Deus acabou. E aí é a realização, força, tudo que você pensava assim, pô, realizei isso daqui. Eu gosto muito da corrida e eu acho que ela é o melhor exemplo de esporte, desculpa pelo tênis por causa disso, cara. Mas a corrida, ela é uma briga muito mais mental do que física. Então, depois de 35 os dois. Quando você... depois de 35 realmente fica meio apertado. Mas eu falo muito isso para meus alunos da mentoria, que assim, cara, às vezes a nossa mente ela pesa muito mais do que o nosso cansaço físico propriamente dito. O nosso corpo, cara, ele é capaz de aguentar muita coisa, fisicamente falando. Mas a mente não. Mas você precisa convencer da sua mente que o seu corpo aguenta aquilo. Sim. Então, às vezes, quando você está estudando, quando você está cansado, você pensa que você não aguenta. Inclusive o David Goggins, não sei se o David Goggins fala isso, além dos 40%. Ele fala. Quando você acha que você está dando o seu máximo, o seu 100%, você vira e fala, isso tudo que eu estou fazendo é só 40% do que eu consigo. Eu consigo ir muito mais além. Ele tem uma passagem no livro que eu gosto muito dele, que ele fala quando ele está nos SEALs, né, que ele fica na água gelada, que eles ficam lá tomando onda, sei lá, 24, 48 com horas. Com um tronco, segurando um tronco. Que eles têm que levar o bote, né? E ele fala que lá todas as dúvidas aparecem. E se você não tiver um motivo muito claro para estar ali, é impossível você aguentar. Acho que a corrida também... Inclusive, uma grande recomendação. Leiam o David Goggins, leiam Você Não Pode Me Ferir. Eu não concordo com tudo que ele fala. Eu acho que tem umas coisas que ele extrapola, assim, e a mente dele é diferente. Você pegar o feeling que ele passa para você... De tipo assim, você realmente acreditar em você mesmo, obviamente você não vai cara, ele tem um autofucking ali muito forte, cara. Ele tem uma capacidade... cara que acorda do nada e diz, vou correr 100k hoje. Entendeu? Não, tem um vídeo dele que ele, tipo, tá voltando da academia, aí, não sei se a esposa, não sei se a irmã, ele virou pra esposa e falou, sei lá, pra pessoa que tá filmando e falou, eu vou correr 120 km. E ele tinha um forame oval ali, patente, né? É loucura. E pela história de crescimento dele é muito absurda. Muito do triste, pai dele. é muito triste. Sempre tem um panorama desse gigantesco por trás. Eu digo assim, que talvez se David Goggins fizesse terapia, ele corresse menos. Com certeza. Belíssima colocação. Fica um corte aí. Porque, cara, Um abraço aí pro meu amigo David Goggins. Se você ficar buscando essa coisa, que foi o que eu acabei entendendo depois, né? Se você ficar buscando essa coisa da endorfina o tempo todo só na corrida, ou buscando resolver problemas só na corrida, cara, vão faltar quilômetros e você não vai ter joelho para resolver tudo isso, entendeu? Então, realmente, eu acho que você saber dosar tudo isso e saber entender qual é o papel de cada coisa, né? Tipo, o papel da corrida não é resolver aqui. Sim. Ajuda. Uhum. Mas você tem outras formas, tem outras formas de resolver tudo isso. E você tem jeitos de resolver tudo isso. E terapia é uma delas. E foi o grande ganho de 2 anos atrás, cara, pra mim. Eu digo assim que me ajudou a entender várias coisas, ajudou a entender... falando sobre meu trabalho como empresário, o que era além do normal, o que era personalidade minha, o que é problema do outro. Sim. Então hoje eu tenho muito mais clareza sobre, cara, vou cobrar isso aqui do meu time e Eu falo que a terapia mudou minha vida, cara. Quando eu decidi fazer terapia, eu saí do Gustavo que ia ser frustrado pro resto da vida se eu tomasse aquele caminho, pro Gustavo que hoje é o Gustavo. Então, acho que eu faço terapia já fazem uns 4 anos. Um grande abraço para os meus... Trabalhei com um psicólogo e tô com uma Ele é mais psicóloga. problemático que eu. Trocou de terapeuta. Quando troca de terapeuta, diz que é muito problemático. Não, cara, não. Não foi não, cara. Foi um encerramento de um ciclo. Problema.
Assim como a gente tem um ciclo na vida de relacionamentos, de negócios, eu senti que, como meu psicólogo era para ser um ciclo de encerramento, eu tenho uma gratidão muito, muito grande por ele. E quando foi a última sessão, eu fiz questão de ir lá falar para ele o quanto eu sou grato e o quanto eu tenho contato com ele ainda e o quanto ele teve um impacto positivo na minha vida, entendeu? E, muito do que eu conquistei, ele tem o pé dele ali, a mão dele muito por trás, né? Ele é um cara que me incentivou, me trouxe muita clareza. Eu só achei que fosse necessário uma mudança na minha vida para tentar entender outras coisas. E dependendo da fase, dependendo do match também, isso muda muito. Minha psicóloga, ela é pancadaria total, cara. Assim, eu digo que ela... Tem vezes, teve acho que 3, 4 sessões atrás, sei lá, um bom tempo atrás, ela encerrou com meia hora, assim, do nada. Tipo, me fez uma pergunta escrota pra caralho e foi embora. Tipo, pá! Te vejo na semana que vem. Desligou. E aí eu passei a semana pensando naquilo, no que ela tinha trazido, aí eu entendi. Durante a semana eu entendi. E você vai criando esse tipo de relação, né? Tem várias coisas que você tem que ir adaptando e vendo, o método que ela usa. Mas assim, para ter clareza e autoconhecimento, eu não vejo nada melhor. Eu sou um cara que lê muito, tinha buscado tudo isso em livros, em 2 sessões, 40 livros foram embora. Tinha buscado na corrida, você tem que estar muito aberto em 2 sessões, a enxergar as coisas aqui dentro, viu? Tanto que assim, é nítido, eu entrei na terapia e dessa que entrei na terapia, meus quilômetros caíram. Você vê que eu tava correndo pelo motivo errado, né? Eu não tava correndo pelo... Eu adorei essa frase do David Goggins. Se David Goggins fizesse terapia, ele correria menos quilômetros. Se David Goggins fizesse terapia, ele correria menos quilômetros, com certeza, porque... Terapia, cara, é essencial. Terapia, cara, que eu quero correr uma ultramaratona. Não, cara, sim, não, você vai correr a ultramaratona, mas você vai correr pelos motivos certos de correr uma ultramaratona. Exato, cara. Não porque você tá com a cabeça bagunçada, não porque você tá precisando resolver um BO. Você faz as coisas com clareza, E te digo, cara, várias coisas que eu considerava problemáticas, que eu considerava terríveis, que eu considerava... no final das contas, é julgamento dos outros e a sua personalidade. O que é a sua personalidade versus o que é violência? O que é a sua personalidade versus o que é um discurso mais agressivo? O que é a sua personalidade com o direito que você tem de cobrar pessoas que trabalham para você? Então, essa clareza de ideias que eu tenho hoje, meu amigo, é esclarecedor demais. Eu sei muito bem até onde eu posso ir, sei até onde eu posso apertar a corda, já entendo melhor como ler as pessoas... E entender quem eu posso puxar mais, quem eu posso puxar menos. E a gente sabe muito isso porque tem os alunos, né, cara? E a clareza de dizer para quem não tem que estar no meu rol, vá. Então, assim, quem no meio do caminho eu não cobro, eu não ligo, eu não falo, essas são as pessoas que se trabalham comigo. Eu não cobro, eu não ligo, eu não reclamo. Tem que estar ligados que vão voar daqui a pouco, porque são pessoas que eu desisti. Então, de verdade, assim, eu hoje consigo ter clareza para voltar para um lugar assim, todo mundo falava, você foi um Geibel do Velho Testamento, brigava muito, reclamava muito, era muito cirurgiãozão dentro da empresa, reclamava. Aí eu, do Velho Testamento. Aí eu entrei no Novo Testamento, assim, de... Pós-terapia. Antes da terapia. Tá bom, tudo é paz, não pode reclamar de nada, não pode falar nada, não pode dizer nada, todo mundo é sensível, eu que tô errado. E aí quando vem a terapia, que de verdade vira a chave, diz assim, eu tô errado, tem que entregar e tem que ter meta, tem que fazer isso, aquilo outro, e você não serve para aqui, tá bom, velho, você não serve para aqui, significa que tem várias outras empresas que podem trabalhar com você, mas aqui dentro você não tem a cultura para trabalhar. Então beijo, um abraço, até a próxima, aperta a mão. E em geral, quando eu aperto a mão das pessoas, é meio que libertador pros 2 lados. Sim. Eu digo que eu tenho o dom da demissão, assim, né, porque eu converso, é um protocolo Spikes da empresa. Mas eu vou, converso, entendo. E a pessoa, no final das contas, ela diz, cara, é verdade, é cultural, não dá para estar aqui dentro. E aí de vir construindo um time de professores agora que entende esse tipo de cultura, que vem trabalhando junto. Então, terapia de verdade, cara, foi sensacional. É isso, cara. A gente agradece demais o tempo, os conselhos, as histórias. No fim, a gente sabe que a gente está trilhando um caminho... que é pra chegar nesse ponto, né, cara? Eu acho que no fim da vida, quando você faz as coisas com uma clareza, com uma autoconsciência, as coisas você vai estar muito bem resolvido com você. E é isso que a gente confia aqui, essa nossa essência. A gente quer mostrar o lado verdadeiro das pessoas. A gente sabe, a gente tava falando antes do podcast, o quanto de pessoas na rede social... de pessoas fora, na rede social finge ser uma coisa e fora é outra.
Então, a gente agradece demais pelo bate-papo, somou demais pra gente e vai somar demais para nossos ouvintes. E eu curto muito essa parte da terapia, a parte do esporte, porque... casa bem com a nossa filosofia, né? Casa muito bem com a nossa profissão também, cara. De saber se comunicar, de saber, como você falou, da demissão, da conversação com o paciente, de você transmitir... A gente tava falando fora, né, de como foi manejado uma entrevista sua, né? E como a comunicação é importante para dar o posicionamento correto e trazer um entendimento bom para ambos os lados e os dois saírem satisfeitos, né, cara? Então, é isso que a gente tenta passar pra garotada, pra gente. Como eu falei, a gente vai errar, você vai errar, mas a gente tendo a consciência, a clareza que a gente tem que buscar coisas de dentro da gente e ter esse entendimento, é isso que vai trazer uma satisfação pessoal, profissional, amorosa, que seja. Então, a gente agradece demais o bate-papo. Não, eu que agradeço. Se puder deixar um recado final, eu diria que, deve? assim, cara, o mercado tá cada vez tem mais médico no Brasil? Sim. A gente vai chegar em 1 milhão de médicos daqui a pouco? Sim. Mas cada vez mais a competição está mais fácil. É verdade, isso é verdade. O cara que compete com você... Antigamente você tinha que ralar muito para... Eu me sinto muito velho falando isso, mas antigamente você tinha que ralar muito para conseguir alcançar determinados lugares. Hoje, se você fizer o básico, bem feito, você consegue alcançar grandes feitos. Então eu diria assim, parem de olhar os grandes pessimistas que existem, as pessoas que não têm muito a agregar. Tem grandes, hein? Parem de ouvir conselhos de quem nunca fez nada. Isso é algo que eu diria para quem está assistindo a gente agora, porque de pessoas que estão aí para pregar a palavra do mal ou para causar terror, a internet está cheia, cara. Nossa, demais. É o que mais tem, na verdade, né? E a gente tem que buscar pessoas legais para estar sendo ouvidas. Se não quiser me ouvir, cara, tem várias outras pessoas para você ouvir na internet. Se a gente mudar uma pessoa aqui, já não tá tô falando suficiente. isso, não tô falando de mim, não tô falando dos meninos aqui, eu tô falando assim de você parar e olhar e buscar. Porque se você só assiste o noticiário de coisas ruins, você vai achar que o mundo é só aquilo. E outro ponto que eu poderia dizer assim, já que o nível está tão baixo, recadinho. Corram, façam terapia e leiam livros. Perfeito. Antigamente eu diria, leiam bons livros. Hoje em dia eu só digo, leiam livros. 60% dos brasileiros não leem. Se vocês leem, vocês já estão acima deles. Sim. Leiam livros. Show. É isso. Eu ia até falar outra coisa, mas depois dessa aqui vamos finalizar com esses conselhos. Exato, não, cara, é que a gente sempre fala, é um papo que soma muito. Outro dia tem o Xan, né, que é como se fosse o do nosso grupo, né? É o terceiro componente da nova geração. E aí, grande abraço, Xan. Ele veio falar pra gente, cara, teve um aluno que eu fiz reunião com eles que vocês dois mudaram a vida dele. Ele viu um podcast de vocês, ele abriu a mente assim, o cara era um quebra-mão ferrado na faculdade, só andava com gente que era quebra-mão, não estudava. Bom. E ele falou, cara, eu comecei a ver o podcast, me identifiquei muito com o Vinícius e com o Gustavo, e maratonei tudo do 7º ano, e hoje, cara, o cara deixou de ficar saindo todo final de semana, tá estudando, começou a focar pra residência. Então, uma pessoa, cara, não importa quantas sejam, se você faz a diferença positiva na vida de uma pessoa, já valeu a pena o trabalho que você tá fazendo. Com certeza. E pra gente aqui, a gente sempre tem muito que soma pra nossa personalidade, pro nosso futuro, pra nossa carreira. Então a gente agradece bastante o papo e sempre agradecer também ao nosso patrocinador, perfeito, a MedMaster. Se você está buscando marketing médico, uma das empresas mais sérias do Instagram, tem questão de inteligência artificial, a parte em si de criação de conteúdo, a equipe do MedMaster vai estar sempre à disposição. Se você quiser, é só chamar eles no Instagram, fazer ali um pacote, os caras com certeza vão alavancar a sua carreira. E, cara, não faltam palavras pra gente agradecer, realmente foi um papo muito proveitoso aqui, de todas as esferas da vida, desde corrida, David Goggins, terapia, cirurgia geral, emergência. Eu acho que a gente conseguiu fazer um apanhado geral e com certeza vai somar muito pra quem tiver. Só pra finalizar, se você quiser deixar o seu arroba, do Mover, fica à vontade. O meu é Geibel Reis, @GeibelReis, Geibel Reis. Se você seguir Geibel S. Reis é meu pai. E o da Mover é @mover.educação. A gente está aí trabalhando o tempo todo dia tem postagem nova na Mover. Sim. Eu estou na luta para criar uma rotina minha, mas não movede, segue o jogo. Mover, não movede. Nem Moved, nem se move. Não, se move também pegaram pesado, se move. Atenção, concorrência, pode fazer o merchan, a gente deixa, fala ABCD Mover para atender o paciente grave. Vambora.
É isso aí, pessoal. Mais um 7º Toque finalizado. Um grande abraço. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo resenha. Grande abraço.